E aí, pessoal, aqui é Gabriel, o host do Plano Real, e sejam bem-vindos a mais um episódio do CeleroCast. Esse podcast é uma parceria entre o Plano Real e a Celero, que é a primeira solução de infraestrutura de dados PJ para empresas do mercado financeiro da América Latina, completamente preparada para atender as oportunidades que o Open Finance vem criando para empresas do nosso segmento de bancos, fintechs, cooperativas e demais empresas do nosso sistema financeiro. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre o futuro da relação entre os bancos e os seus clientes e sobre como que a gente pode transformar comportamentos em benefícios e oportunidades. Quem me ajuda a apresentar esse bate-papo, esse episódio do CeleroCast, é o João Augusto Bettenhäuser, que é CRO e founder da Celero. Seja bem-vindo a mais um episódio, João. Obrigado, Falk. Pô, pessoal, estou muito feliz por mais um episódio aqui desse projeto que a gente está fazendo. O objetivo aqui é informar e levar a expertise de especialistas do mercado dentro dessa construção que a gente está fazendo rumo à educação financeira voltada ao Open Finance e outros assuntos que são relacionados com as instituições. Então, tem dois caras que eu sou fã aqui que vão trazer um conteúdo muito legal para a gente hoje. E acho que, antes de mais nada, agradecer você também, Falk, pela parceria aí de sempre. Parceria toda nossa. E hoje a gente tem o privilégio de receber o Felipe Soria e o Guilherme Silva nesse episódio do CeleroCast. O Felipe é gerente sênior de estratégia de negócios regulados no mercado pago e o Guilherme Silva é sócio da Stone e líder do time de produtos da conta. Pessoal, sejam super bem-vindos ao CeleroCast. É um grande privilégio receber vocês por aqui. Por favor, deem um oi pro pessoal e também aproveitem para se apresentar e contar um pouquinho mais aí da jornada de vocês. Bom, queria agradecer o convite de vocês, primeiramente o João que me convidou, o Falk que está aqui trazendo essa oportunidade de a gente falar um pouco com o público aí, trazer um pouco dessa história, né, da evolução do sistema bancário e toda essa parte de interação, principalmente das pessoas jurídicas aí com o mercado, né, e como isso tem evoluído, essa experiência tem evoluído. Falando um pouco de mim, eu sou engenheiro de computação de formação, me formei aqui em Curitiba, na PUC, inclusive, trabalhei por muito tempo na área de tecnologia aqui, até que um belo momento fui para a Bematec, também empresa daqui, né, como dizia o Marcel, eles eram a primeira startup paranaense que ganhou essa proporção lá nos idos da década de 90. Então, tive a oportunidade de trabalhar com eles. Nessa época, a Bematec já era da TOTVS, e a TOTVS, então, criou a estratégia de TechFin, e daí que eu entrei realmente na parte de serviços financeiros. Eu fui um dos primeiros a ser contratados da TechFin, que é a estratégia da TOTVS para a parte financeira, e ali foi um novo mundo ali onde eu mergulhei de cabeça na parte de pagamentos e também de crédito consignado. Evoluindo nisso, vim então acabar entrando no mercado pago. Então há 3 anos eu estou lá, uma excelente oportunidade, justamente onde a gente se conecta aqui, João, de lidar com negócios regulados, e entre os negócios regulados está PIX e Open Finance. Então a gente vem fazendo um trabalho bastante intenso aí de Open Finance. O mercado pago é bem protagonista nesse tema, desde o início das bases, aí, quando foi criado o Open Finance, a gente está participando, a gente participa inclusive do conselho com a Priscila, que é a nossa diretora de jurídica. E a gente foi a primeira startup também a entrar, né? O primeiro voluntário, digamos assim, porque Open Finance você teve os obrigados a entrar, a gente foi o primeiro voluntário e a gente está desde o início. Então a gente tem bastante história para saber o que foi bom, o que não foi, e toda a nossa participação no sentido de trazer uma melhor experiência tanto para o usuário, mas também para o ecossistema. Tem muita coisa que foi desenhada lá atrás que ninguém imaginava como ia ser, né? A referência era UK, mas UK não é o Brasil, né? A gente tem outra estrutura totalmente diferente. Uma cultura muito diferente. Uma cultura, o tipo de educação financeira, necessidade financeira, bastante diferente. E a gente desenhou e não deu certo, a gente teve que redesenhar. Muita influência, eventualmente, dos bancos, que ainda são um pouco refratários ao Open Finance. Então, assim, a gente teve que lidar com tudo isso. Mas foi uma jornada bastante interessante. A gente continua na mesa, continua trabalhando tanto na parte de dados quanto de pagamentos. A gente foi a primeira instituição iniciadora de pagamentos, né? Então, a primeira a entrar no ar. Eu lembro da reunião que a gente fez prévia com o Banco Central e eles disseram, não, vocês podem entrar. Não precisa mais nada? Não. Podem entrar. Eu lembro até hoje. 16 de fevereiro a gente falou, vamos entrar então, e a gente entrou. E começou toda essa jornada, inaugurou essa jornada. Então, assim, a gente é muito orgulhoso de todo esse trabalho que a gente tem feito.
que eu acho que é um tema, penso eu, que não só para o benefício do Mercado Pago, como estratégia de negócio, mas a revolução que está acontecendo no sistema financeiro, né? A Stone também é exemplo disso, como empresas que abraçaram a causa da BC Hashtag, como instituições de pagamento, a abertura do mercado em relação à adquirência. Então a gente abraçou isso e vem construindo todo um ecossistema novo aí, né, para o mercado, dando muita oportunidade, democratizando os serviços financeiros principalmente para os pequenos, claro, que acho que eram os que eram menos abraçados até então. Isso, nos últimos 10, 15 anos, aí, tem mudado bastante o jogo aqui no Brasil. E a gente continua olhando para o futuro. Tanto que, além de participar aqui das mesas, né, dos grupos de trabalho, do próprio conselho do Open Finance aqui no Brasil, como a gente tem essa penetração Latam, a gente também está nas mesas do Chile. A gente já está falando lá. Inclusive, eu mesmo participo de algumas mesas na associação que a gente participa lá no Chile, que é a Fintech Chile. Então, já estamos estamos levando muita da experiência boa e da experiência ruim que a gente teve aqui no Brasil para evitar alguns problemas. Então, estamos levando para isso. E já tem mesas acontecendo na Colômbia, que a gente já está, no Uruguai. México está um pouco mais lento, mas também já está avançando. Então, é bastante interessante que a gente consegue trazer toda essa experiência, esse laboratório que foi o Brasil e está sendo o Brasil para a gente, para outras áreas aí da América Latina onde a gente também está inserido. Fantástico, Felipe. Obrigado pela incrível introdução. Guilherme, por favor. Boa, prazer. Obrigado pelo convite. É um prazer sempre compartilhar um pouco do que a gente aprende com as pessoas. A gente passou uma transformação nos últimos 10 anos no nosso sistema financeiro que ela é única, eu acho que no mundo inteiro. Contando um pouco de mim, eu basicamente tive 2 desafios na vida. Um foi com varejo de moda. Trabalhei 4 anos com varejo de moda em operação basicamente de franquias. E logo depois disso eu fiz um shift grande no meu trabalho. Eu entrei na Stone em 2015, quando a empresa ainda era super pequena. A gente tinha menos de 100 funcionários e a gente ainda nem sonhava em ser do tamanho que a gente conseguiu chegar. E dentro da Stone eu passei por 7 desafios diferentes, desde tesouraria a mercado de capitais, passando por times de operação, atendimento e vendas. E hoje eu trabalho basicamente com produto na conta, e eu pude ver o desenrolar do sistema de adquirência no Brasil, no meio de pagamento do Brasil, que antes era super concentrado, e que agora, depois da abertura que aconteceu ali em 2013, 2014, o mercado se expandiu, a oferta de serviços evoluiu muito, a gente viu os preços caírem vertiginosamente, e no final do dia, quem se beneficiou com isso tudo foram os nossos clientes. Então, para mim, hoje é um prazer e um propósito grande da minha vida servir aquele pequeno e médio empreendedor, aquela pessoa que luta todos os dias para colocar o prato na mesa, para comer com a família. E eu sinto que eu posso contribuir com essas pessoas que movem a economia do Brasil. E a Stone, desde 2015, pelo menos desde quando eu entrei, tem muito foco no atendimento ao cliente, no bom atendimento ao cliente. Todo mundo que entra lá gosta de ligar no atendimento da Stone para ver que a gente de fato atende em 5 segundos, é assustador. E não é só sobre atender rápido, mas é a forma como a gente atende esse público que foi tão desamparado. Eu acho que novos players, como é o Mercado Pago, vêm também para agregar no ecossistema. E quem ganha, no final das contas, é o consumidor. E eu acho que foi bonito a gente passar por essa transformação toda e ver tanto valor sendo gerado para o cliente. E a gente ainda com tantas iniciativas novas, como a Pix e Open Finance. E é muito bom ver a adoção de Open Finance, tanto Open Finance quanto Pix no Brasil. A gente já tem o maior ecossistema de Open Finance do mundo, isso porque a gente ainda tem uma série de evoluções para conquistar. Open Finance no Brasil, o sabor é de que está no começo. Então a gente tem anos e anos de trabalho e anos de valor para ser gerado ainda. Então é um prazer estar aqui para falar dessas coisas com vocês. E, bom, vamos pro papo. Show de bola, gente. Poxa, eu fico muito contente com essa abertura que a gente teve de trazer vocês aqui, porque além de vocês serem referência no assunto, o público que vocês atendem é o mesmo público com que há 8 anos a Cedro tem trabalhado e tem buscado desenvolver soluções para esses caras, né? E a gente sabe que é um público que precisa muito, né, de soluções que vão apoiar, de serviços que sejam adequados e principalmente que tenham um impacto de verdade dentro da economia ali. Sabe o quanto uma empresa bem gerida, uma empresa que tenha condição, por menor que ela seja, de desenvolver o que está
em volta dela ali. E acho que olhando um pouco para a questão de cenários, né? A gente falou aqui do tamanho e da proporção que o Open Finance tomou, a revolução que foi o Pix. Eu lembro que fui em um evento em San Diego, onde o pessoal estava falando sobre o case do Pix no Brasil, e eu lembro que os americanos ficavam assustadíssimos. Mas como assim estão mandando dinheiro por um e-mail? Sem custo. Sem custo, Sem né? custo. Então era um ponto assim que é inacreditável, de certo fato, como a gente acaba sendo mais ágil e inovador em uma série de coisas, né? E a gente vê duas instituições que são sinônimos de inovação aqui, independente do tamanho que elas estejam, são grandes referências quanto a isso. E como a gente ainda tem um espaço para traçar novos produtos, novos serviços e olhando sempre para o comportamento do cliente, que é um pouco do objetivo da nossa conversa aqui hoje. Então, muito do que a gente vai falar vai ser sobre o futuro, mas eu queria começar aqui falando um pouco no retrospecto, né? A gente brinca lá que tem algumas pessoas do nosso time lá que nunca viram um talão de cheque na vida, elas nem sabem, né, o que é. Eu lembro que tiveram alguns casos já de videogames na época do Mega Drive, que você conseguia ver o extrato do teu banco lá, quem que usou isso? Não conheço ninguém que usou, mas eu sei que isso foi lançado lá nos anos 90. Eu queria voltar um pouquinho e com a ajuda de vocês lembrar de como que era a vida aí enfim, das pessoas no PJ, da PF, para trabalhar no mercado financeiro, o que elas tinham de produto, o que foram grandes inovações, talvez, que a gente pode citar aqui, para a gente começar essa conversa. Bom, eu vou trazer uma história interessante aqui. Eu, antes de estar no ambiente, antes de me formar engenheiro, meu pai e minha mãe sempre tiveram uma empresa. E essa empresa familiar, ela chegou a ser 2 empresas, 2 CNPJs, e eu sempre participei dessa vida dessa empresa. E eu tinha lá, nos idos dos meus 12, 13 anos, eu já estava lá me embutido em fazer as coisas acontecerem. E eu era o cara da TI, digamos assim, né? Eu que cuidava do computador, eu que sempre gostei dessa área. E uma área que sempre caiu para mim foi cuidar dessa parte de extratos, pagamentos, então eu sempre estava conectado nisso. E eu lembro, antes de eu poder lá assinar cheque, fazer esse tipo de coisa, eu lembro da minha mãe que ela organizava todos os pagamentos do dia, ela tinha que fazer um cheque ou vários cheques, e tinha um negócio chamado cópia de cheque, que era um negócio que eu tinha que mandar pro contador depois. Então você imagina o quão analógico era o processo. E daí ela, depois de fazer tudo isso, organizar, deixar bonitinho, ela tinha que ir no banco pagar. Então eu tô falando assim, final da década de 80, começo da década de 90, não tinha... Hoje ninguém consegue, né? Quem é mais novo ali que nasceu depois da Copa de 2002, não tem nem ideia do que a gente está falando, né? E sem dúvida, você provavelmente, filho de empreendedor, também pegou a época do malote. Levar malote até o banco para depositar? Eu vou te contar uma boa história. Eu chego no malote lá. Mas eu vou contar um negócio que talvez poucas pessoas saibam. Lá por 93, 94, a gente tinha conta no Itaú. O Itaú já era grande, né? E eu lembro até hoje que o Itaú distribuía para algumas contas de quem pedisse um disquete. Todo mundo sabe o que é um disquete. Ele vinha numa capinha linda, assim. Cinza, um laranja do Itaú, escrito Itaú Bankline. Cara, esse foi o primeiro Bankline do Itaú. E era o seguinte, era um disquete, você instalava isso no MS-DOS, e o que ele te dava acesso? Ao extrato da conta. Ele dava, basicamente, né, o extrato da conta, se você tinha investimento, e se você teve... pagamentos, ele te trazia toda a liquidação. Então, foi a primeira vez, e eu já lá nos idos de 94, mais ou menos isso aí, lá em Foz do Iguaçu, eu morava em Foz do Iguaçu na época, eu já tinha acesso a esse tipo de coisa. Então não existia internet. Era uma conexão via REMPAC, se eu não me engano, que você baixava os arquivos, fazia autenticação, modem e tal. Cara, troço sensacional. Para uma empresa pequena, né, a gente já conseguia ter esse tipo de tecnologia. Então, assim, o Brasil sempre foi inovador. Mas é uma questão também das empresas estarem prontas para consumir essa tecnologia. Então a primeira que eu lembrei foi essa, do disquete. Eu não esqueço até hoje, era uma caixinha maravilhosa e a gente já conseguia acessar essas informações. Logo à frente, a gente continua evoluindo e você começa a ter a introdução da internet. A internet começou a entrar no Brasil ali mais firmemente para esse tipo de coisa, 97, 98, né? Os computadores também evoluíram um pouquinho, você começava a ter alguns acessos. E eu me lembro uma outra situação interessante nesses idos, era lá por 2001, que eu era o tesoureiro da minha comissão de formatura da faculdade. E a gente fez um CNPJ, tudo bonito. E eu lembro que eu cobrava todo mundo com boleto, cara. Naquela época. Em 2001. 2001, e eu emitia os boletos pela internet, no Internet Banking do Unibanco 30 horas. Olha aí. Olha só, 2001. Eu tava pensando isso nesses dias. Cara, eu já fazia todo o controle, prestava contas para todo mundo
com os extratos e a emissão de boleto e fazia aplicação em CDB e tudo mais, tudo na internet, cara. Era sensacional. Mas assim, uma empresa, pô, uma comissão de formatura, é um CNPJ. E a gente conseguia fazer esse tipo de coisa. Então, o acesso ao Brasil sempre foi interessante, né? O malote, eu ia te contar que era o seguinte. Mais à frente, mesmo tendo já capacidade de internet banking, de pagar, porque antes você só tinha como consumir informação, né? Quando eu falei lá do Itaú Bankline. Depois você passou a movimentar dinheiro, começou a autorizar, então as coisas foram evoluindo. Mas ainda assim você tinha muito dinheiro ou cheque. Nem tudo era cartão de crédito, nem existia Pix, né? Então nem tudo era digital. Então o malote, muitas vezes, enquanto eu estava fazendo faculdade, minha mãe lá tinha lá, ó, tem esses cheques para depositar, tem o dinheiro aqui. Eu lembro de antes de chegar na PUC, eu passava lá na Caixa Econômica, não lembro os bancos que a gente fazia, Bradesco e tal, e ó, lá depositava um envelope de plástico lá, onde ia toda a informação e no outro dia buscava e vinha os recibos. Então assim, aí foi evoluindo, depois você fazia isso no ATM, então cada vez menos personalizado e cada vez mais automatizado de certa maneira, mas a evolução é incrível. Então assim, o Brasil foi muito disposto a isso, né? Ali no começo da década de 2000 que se criou daí o SPB, um DOC, né, sendo renovado e a TED entrando em liquidação no mesmo dia. Cara, foi uma revolução que só veio aumentando ao longo do tempo, daí com as outras regulações, as outras possibilidades que apareceram, daí é mais recente. Para um sistema financeiro, ele é muito curto prazo. Se a gente olhar para 2002 e pensar que liquidação bruta em tempo real surgiu em 2002, a TED veio em 2002. E se a gente compara com outros países, por exemplo, eu falei do Chile aqui, né, que a gente está participando das mesas, eles não têm as câmeras de liquidação tão eficientes até hoje, cara. Sim. Você fala, como é que é isso, né? Então você fica... É aí que prosperam muito as redes também das bandeiras, né? As bandeiras nesse aspecto, em aspecto de rede internacional e liquidação, delas, capilaridade, exato. Então, é um modelo de negócio que tem que se respeitar também pela eficiência e sendo totalmente privado, né? Sem dúvida. A regulação chega neles, mas ainda assim boa parte do que é feito é de forma privada e muito universal, né? Você tem uma experiência muito semelhante no Brasil, como nos Estados Unidos, ou na Europa, ou lá na Ásia, é tudo muito parecido. Claro. Né? E até antes da gente continuar pro próprio Guilherme poder dar o comentário dele, tem um ponto muito interessante, você fazendo quase que uma linha do tempo, começando dos anos 90, quando a gente, e é um ponto que impacta muito o mercado de vocês, quando a gente olha para 2009 e 2010, a gente tem a quebra do duopólio virtualmente verticalizado que a gente tinha com as adquirentes, onde Visa conectava muito com Cielo, Rede conectava muito com Mastercard, e a gente passa a ter esses novos entrantes. Vocês estão aqui, fazem parte hoje desses novos entrantes, e essa perspectiva a gente perde, muitas vezes como usuário, não tanto como pessoas que trabalham nesse segmento, a gente perde a perspectiva de como 10, 15 anos é um período muito pequeno. Quando a gente olha que o Banco do Brasil, o banco mais antigo que a gente tem hoje no Brasil, é de 1808, tem mais de 200 anos. Caixa Econômica, criado por Dom Pedro, 1860, se eu não estou enganado, algo por aí. Os bancos no Brasil já existem há centenas de anos. O Banco Itaú, por exemplo, que você mencionou, completou 100 anos recentemente, ou deve estar muito próximo disso, provavelmente. Então, quando a gente olha o quanto empresas, novos entrantes, esses incumbentes cresceram e estão hoje atendendo um mercado que era subatendido, e a gente vê isso por números de Banco Central, do quanto hoje isso incentiva a bancarização e isso dá acesso a novos produtos, a gente consegue ter mais competitividade, reduzir custo, ajudar a colocar esse tipo de oportunidade para esses pequenos empreendedores que realmente fazem o nome do Brasil, é algo brilhante. E poder trabalhar com isso é fantástico. Foi uma transformação importante, assim, até tão importante que eu falaria a seguinte analogia. Eu acho que, da mesma forma como a gente divide o nosso tempo aqui antes e depois de Cristo, eu acho que a gente teve antes e depois do Plano Real, né? De tão chocante que foi a mudança. E, bom, na época do Plano Real era só uma criança, mas lendo os livros de história, é muito claro que, apesar da hiperinflação ter sido um período duríssimo para nós, ela nos ajudou a criar um sistema financeiro super eficiente, que é esse sistema financeiro que permite a gente transacionar tão rápido, esse sistema que ele foi unificado justamente pela dificuldade que a gente tinha lá atrás de traquear os preços. Então é curioso a gente ver que um problema tão relevante trouxe pra gente um ativo que hoje ainda é um diferencial pro Brasil, né? Quando a gente compara com os Estados Unidos, que o sistema ele tá muito atrasado. E aí quando a gente olha
para pós-94, eu acho que o Banco Central ele tinha uma preocupação muito relevante com a segurança do sistema financeiro, né? Só que a segurança do sistema financeiro naquela época, ela não necessariamente conversava com você ter vários players atuando. Na verdade, você ter menos players para atuar, você consegue monitorá-los melhor. Então, naquela época, a preocupação era outra, né, no começo. A gente queria garantir que o nosso sistema financeiro era seguro o suficiente para ser monitorado. Eu acho que o Banco Central ele implementou uma agenda interessante que, na medida que ele viu que a segurança já estava implementada, ele foi desregulando aos poucos esse sistema, não abrindo mão da sua supervisão, para que novos entrantes ofertassem novos tipos de serviços e, por consequência, abaixasse o preço. Então, apesar do nosso Banco Central ser super ativo, minha percepção é que ele alavancou conquistas ao longo do tempo super importantes. Acho que a quebra do duopólio na adquirência é uma prova disso. A gente tinha preços astronômicos, e aí eu falo porque trabalhei com antecipação há bastante tempo. A gente chegou a ter preços de antecipação na casa dos 5% ao mês para uma transação de baixo risco. A gente fala de hoje de 2%, menos que 2% para muitos casos. Então, para pensar, a gente reduziu pelo menos pela metade as taxas que eram praticadas antes, fora tudo de novos atendimentos que a gente foi capaz de ofertar, né? Então, eu acho que a história da economia brasileira ela é bonita nesse sentido de a gente garantiu primeiro a segurança, garantiu que os sistemas operassem bem para depois a gente abrir mercado e garantir que o nosso cliente ganhasse valor com essa abertura. Então, para mim, a experiência foi um pouco essa, assim, de entrei na Estônia em mercado super fechado, inclusive a gente passava só 2 bandeiras lá atrás, que era a Master e Visa, e o nosso desafio era como a gente vendia um POS, uma máquina de aceitação de cartão só com 2 bandeiras, sendo que ainda você tinha tantas outras. Esse era um desafio lá de trás. Perfeito. E o que fez diferença foi o atendimento no cliente no final do dia, porque ele topava ficar com a gente mesmo tendo só 2 bandeiras, porque o nosso atendimento era super bom. E é legal ver isso, porque isso cria oportunidade de mais empresas fazerem trabalhos diferentes, né? Sim, e até pro pessoal que tá assistindo a gente ou ouvindo a gente, a pessoa pode pensar, mas Visa e Master, super acostumado, todos os meus cartões ou são Visa e Master, talvez hoje eu tenha algum elo, mas geralmente Visa e Master é o que mais tem, mas a gente tem que lembrar que a gente tá no Brasil. E a quantidade de bandeiras que a gente tem que atuam em geografias um pouco mais específicas e não tem uma abrangência até tão internacional quanto Visa e Master, quando você vai para essas micro-geografias, e hoje Mercado Pago e Stone, chuto dizer, com uma certa facilidade, vocês estão em todos os países. Todos os países não, desculpa, vocês estão em todos os estados desse Brasil. Então vocês atendem geografias diferentes com pessoas e empresários que têm, muitas vezes, um perfil diferente. Então eu acredito muito que o desafio devia ser astronômico na época, e interessante você comentar na tua fala sobre confiança. A tua fala de confiança me lembrou um dos livros, eu não vou lembrar qual dos livros, talvez Cisne Negro, do Nassim Taleb. E o Taleb ele tem uma frase que eu uso muito hoje em dia, que é: falta de confiança custa caro. Mistrust is expensive. Falta de confiança custa muito caro. E quando a gente fala hoje em atendimento, aproximar o relacionamento cliente-banco, a gente fala muito em construir confiança. A gente dificilmente, ainda mais com a realidade e na verdade até não tanto hoje realidade, mas acredito mais do histórico que a gente tem do sistema financeiro, de olhar para banco já com os 2 pés atrás, construir um relacionamento com um cliente, com um usuário ali do nosso aplicativo, do nosso banco, e construir este relacionamento de confiança, ele é um processo muito complexo. Quando a gente tenta materializar essas iniciativas, porque nem toda iniciativa muitas vezes dá certo, mas se a gente fosse pensar na experiência de vocês, nas iniciativas que vocês participaram, de construção de produtos, construção de experiência, como que vocês conseguem, talvez, conectar os aprendizados que vocês tiveram em construir uma base de relacionamento que vocês conseguissem depois falar: a confiança que eu tenho com a minha base instalada, ela melhorou. Eu entendo que esta atitude, o que a gente fez aqui, impacta positivamente em manter esse cliente por mais tempo comigo, e eu entendo que eu consigo continuar ajudando na realidade dele, para esse cliente poder vender mais,
com uma taxa melhor e assim por diante. Eu acho que, dando um exemplo bem concreto do que você está falando, uma coisa que a gente construiu aqui no Brasil, principalmente para os pequenos negócios, às vezes os CNPFs, que nem o pessoal fala, né? Ele não é nem um CNPJ, mas ele é um empreendedor, né? Então, foi, por exemplo, a gente tem um dispositivo de você liquidar no mesmo dia. Seja a transação de débito ou de crédito, a gente liquida no mesmo dia. E muitas vezes essa questão da velocidade de liquidação do empresário ter isso disponível, principalmente esse empresário, é super importante. E ele vendo que ele passava a maquininha, em alguns poucos minutos o dinheiro já estava disponível na conta, gerou justamente o que você falou, confiança. E o sistema bancário, em termos mundiais, não é só no Brasil, o conceito de banco é confiança, né? Os bancos começaram a surgir porque alguém precisava guardar a riqueza e não tinha todos os recursos de segurança, que nem o Guilherme comentou, para isso. Então eu tinha um fiel depositário que guardava e garantia que o dia que eu precisasse extrair estava lá. Então o negócio de banco sempre foi confiança. Então você ter esse tipo de engajamento, você ter essas ancoragens onde você gera essa confiança é muito importante. Claro, depois teve toda uma estruturação. Hoje a confiança está vinculada às instituições, mas também ao Banco Central, que tem um processo garantidor, de supervisão, como o Guilherme comentou. Mas sempre é isso que você falou. Eu estou deixando os meus recursos depositados ali. Então demanda muita confiança. Deixa eu adicionar mais um ponto na minha pergunta. Quando a gente conecta com o Open Finance, vocês acreditam, e pela experiência de vocês já trabalhando alguns anos junto com o Open Finance, ele tem contribuído para a construção da confiança entre cliente-banco, banco-cliente? Olha, eu acho que sim, porque ele é uma demonstração de confiança, né? Bem tácita do cliente. Então, quando ele fala assim, eu vou levar meus dados daquela outra instituição, na qual às vezes ele tem um relacionamento há mais tempo e tudo mais, para uma outra instituição, para mim é um sign-off de confiança, né? Porque, poxa, eu não vou levar todo esse meu histórico para quê? Então, assim, quando você passa a ver os consentimentos acontecendo e vindo, para mim é uma demonstração muito clara de confiança. Óbvio, o cliente quer alguma experiência na ponta, ele quer algum resultado na ponta, mas ele fazer isso é muito relevante. E eu até coloco o seguinte, é tão de confiança que eu falo que o Open Finance no Brasil foi o primeiro caso de uso dessa magnitude para LGPD também, né? Porque ele nasceu já por design, digamos assim, orientado para LGPD, e é onde todas as pessoas comuns aí puderam realmente ver como funciona a lei de proteção de dados pessoais, né? Então, leva também essa questão da confiança, porque você constrói tanto uma regulação que está vinculada ao que eu garanto, né, dos meus dados pessoais, somada a uma aplicação que daí nós estamos falando do sistema financeiro. Então, para mim, é meio que um carimbo. Fica bem claro que há confiança nesse processo, né? E contribuindo, eu acho, com essa história, tem um negócio que é legal, que é a raiz da palavra crédito, ela quer dizer confiança. E talvez o último produto que um banco dê para o seu cliente que demonstre essa relação de confiança é quando você dá um empréstimo, né? Que você dá um recurso com uma expectativa futura, ou seja, a confiança de que seu cliente no futuro vai pagar. E aí, fazendo a conexão com o Open Finance, o que é legal é que você aumenta a relação de confiança entre cliente e instituição financeira. Por quê? Porque a instituição financeira passa a conhecer de maneira muito rápida aquele cliente que eventualmente ela não conhecia. Perfeito. Isso via histórico de bom pagador, crédito no passado que o cliente tomou e de fato quitou, se você tem contas em aberto que o cliente pagou ou não, capacidade desse cliente pagar. E a última coisa seria a vontade do cliente pagar, né? Em crédito a gente sempre divide a análise de crédito nesses dois ângulos, que é: meu cliente quer me pagar? Ele tem um comportamento pagador? E segundo, ele tem a capacidade de pagar, que é: ele tem o recurso suficiente para me pagar aquela parcela? Eu acho que o Open Finance ele vem para mostrar para as instituições de forma muito rápida que sim, esse é um bom cliente, e aí para esse cliente que é bom, a disputa por ele fica ainda maior. Porque dado que ele é um bom cliente, a maioria das instituições vão querer ele dentro da sua casa e o preço para esse cliente fica ainda melhor. Então, para mim, o Open Finance ele é um enabler dessa construção de relacionamento mais rápida.
E tem um estudo legal de um fundo de investimento que agora eu não me recordo, que fala que demora pelo menos 10 anos para um indivíduo criar uma relação de confiança com uma marca financeira. Então, você construir uma relação de confiança com os teus clientes é você estar atendendo ele bem por pelo menos 10 anos. Isso mostra o tamanho da responsabilidade que a gente tem na construção desse mercado, que é ao se relacionar com o nosso cliente, ao ser capaz de ofertar mais produtos, a gente reforça ainda mais esse relacionamento. E só somando aqui sobre Open Finance, eu estava vendo alguns números até antes de vir para cá, mais de 80%, por exemplo, dos consentimentos que a gente recebe, o interesse do cliente é crédito. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica ou CNPF, que nem eu falei, o interesse é crédito. Então, assim, é bem importante esse ponto que você falou, que é a capacidade, né? Não só se ele quer, mas também a capacidade, que é onde você também consegue extrair essa informação de forma muito matemática, até, digamos assim, precisa, vamos dizer assim, essa capacidade de mencionar isso do cliente. Né? Show, cara. E eu acho que, dando uma sequência na pergunta anterior, que a gente falou muito de confiança, né? Quando a gente olha para o cenário do PJ, independente do tamanho, né, que a gente está comentando aqui, a gente sabe que são diversas peculiaridades. Eles têm tipo, a questão da rotina é uma loucura, tem que cuidar da família, tem que cuidar do fornecedor, tem que vender, tem que limpar a loja, sai correndo para um lado, sai correndo para o outro. E a gente sabe que o financeiro acaba ficando para o final do dia muitas vezes, né? Então, enfim, ninguém abriu um negócio, acho que é uma das coisas que eles têm em comum, ninguém abriu um negócio para cuidar do financeiro. Ou abriu por necessidade, ou porque era muito bom em alguma coisa, ou porque tinha uma habilidade ali olhando para isso, né? E esse perfil, ele tem uma tendência de achar que, poxa, tudo que vai me tirar de alguma forma dinheiro, ou que pode tirar, ele me prejudicar. Então, de não confiar. Né? Então, acho que indo pro contrapasso do que a gente estava falando aqui na pergunta anterior. Como que vocês estão monitorando hoje essas peculiaridades de cada um desses segmentos que, com certeza, tem alguns direcionamentos dentro da estratégia de vocês, mas que tipo de ferramenta vocês estão utilizando hoje para observar esses comportamentos e como que isso é utilizado dentro da instituição? Isso acaba sendo uma ferramenta de suporte para direcionamento de produto, por exemplo, ou eventualmente até para dar um direcionamento para o segmento-alvo? Vou até pegar o primeiro pedaço da sua fala, porque ele é muito importante, né? Vou ser ousado aqui, em qualquer discovery que a gente faça com o pequeno e médio cliente, a prioridade dele é vender. E isso traz para as pessoas de produto uma humildade que é assim, eventualmente a solução que a gente está fazendo, ela vem num ângulo que não necessariamente é ajudar a vender, né? Então, o que eu trago de filosofia é como que eu ajudo o meu cliente a automatizar cada vez mais a gestão dele para que eu devolva tempo para ele vender cada vez mais. Esse, para mim, é um desafio muito relevante das pessoas de produto. E para você fazer isso bem, para você ter capacidade de automatizar essa gestão, a primeira coisa que você precisa entender é qual é a rotina desse cliente. O pequeno e médio, ele vive de rotina. É até muito difícil você mudar o comportamento desse tipo de cliente ao longo do tempo. Quando a gente quer fazer um produto que ele é muito inovador e a gente pega esse cliente que já tem a loja há 30 anos, por exemplo, é muito difícil você iniciar um novo hábito. Então, nosso desafio deixa eu entender primeiro, qual é o ritmo que ele paga as contas dele? Ele costuma ou não tomar crédito? Ele saca dinheiro todos os dias? Saque para ele é relevante ainda? Ele transaciona por dinheiro? E aí, não só o discovery, mas a análise de dados que a gente faz para antes entender qual que é o comportamento é muito útil. Ele é uma das partes mais importantes do discovery na hora que a gente vai fazer uma nova solução. Então, o que a gente tem feito muito é como que a gente analisa e monitora a nossa carteira de forma rápida, como que a gente identifica grupamentos de cliente que a gente pode separar para atacar com produtos diferentes. E aí existem técnicas de inteligência artificial que ajuda a gente a identificar grupos similares. E para cada um desses grupos, a oferta pode ser diferente. Então, a gente tem evoluído muito nesse olhar. A gente não gosta de abrir mão da conversa com o cliente, porque a gente acredita que, pelo menos em produto,
você ter a intuição do seu cliente, da simplicidade que ele é, que a prioridade dele muitas vezes não é você, traz o senso da realidade e faz a gente fazer produto melhor. Mas o dado é muito importante para eu reconhecer de forma rápida quem é esse cliente, o que ele gosta de fazer e como eu encaixo a minha percepção de quem ele é através dos dados. Pelo menos a gente tem guiado a nossa esteira de produto dessa maneira e a gente tem, obviamente, tido sucessos e fracassos, mas mais sucessos por isso, por causa dessa abordagem e honestidade de olhar para o cliente e entender quem ele é. E os dados ajudam muito a gente nessa caminhada. Eu acho que os dados são decisivos, digamos assim, para a gente ter esse tipo de avaliação de comportamento e que tipo de produto, ou que momento ofertar determinado produto. Acho que é isso que a gente começa a perceber. No nosso caso, como a gente é um ecossistema, também tem um marketplace, a gente consegue olhar aonde está esse vendedor, né? Esse seller, como a gente fala. Se ele está só no mundo externo, ele está no mundo interno, e quais são as necessidades. Então passa um pouco por trazer essa personalização do que ele precisa e entender, né, quais são as necessidades. E daí, quando você começa a trazer esses dados externos com confiança, né, dados confiáveis, você começa, ao invés de clusterizar por grupo, você começa a fazer ao invés de ser a estratégia one size fits all, ou fits all group, você passa a começar a olhar isso para um indivíduo. E é o que eu converso com os times lá de produtos também, de negócio, e falo, a gente tem que ter uma conversa com esse cliente. Sim. Se eu estou trazendo uma oferta para ele agora, é porque ele precisou e eu tenho que explicar, né, deixar claro para ele por que ele precisou, por que ele... ou respondendo eventualmente uma reação dele, por que eu estou trazendo essa oferta. E isso tem que ser uma construção que agora, como o Guilherme falou, tanto com a abundância de dados que a gente tem, somadas as estratégias de inteligência artificial e toda essa possibilidade de você personalizar, você começa a hiperpersonalizar. Então você olha para o indivíduo, né, que pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa, e começa a trazer as melhores opções para ele em termos de serviços, né, ou produtos, que seja. Né? E eu acho que o outro ponto é quando? Às vezes ele não está pronto para o produto, como o Guilherme falou, mas dependendo de alguma reação, algum monitoramento que você está fazendo do cliente, ele passa a estar apto porque ele passa a ter uma nova necessidade, ou porque ele cresceu, ou porque ele mudou a estratégia dele, e você consegue perceber isso através dos dados, então fica mais claro de você ser assertivo com os produtos, né? Eu acho que eu só queria aproveitar um gancho de uma fala sua ali, Gui, e desculpa até atrapalhar aí na raciocínio, mas que não me perco, eu não consigo voltar mais aqui. Você comentou ali, né? Poxa, 100% dos discoveries que a gente faz, o cliente fala, putz, eu preciso vender mais. Se você fizer uma pergunta em cima disso, o porquê que você precisa vender mais, 100% vai te responder, putz, tô sem dinheiro, putz, tá difícil, tá caro, não tô conseguindo. Então, a gente olha para um cenário hoje de Brasil, onde a gente tem lá mais da metade das empresas fechando no curto prazo, não porque ela deixa de vender, mas porque ela não sabe como gastar. Ela não vai comprar o estoque direito, daí não vai conseguir fazer a venda dela. Ela não vai conseguir preparar uma equipe adequada porque ela não sabe como investir essa grana. Ela não sabe, ela coloca de uma mão no bolso aqui para pagar uma conta e tira do outro lado para pagar uma conta pessoal e faz isso, que é uma questão muito grande, né? É um histórico cultural de gestão financeira que a gente sabe da dificuldade que se tem para trabalhar nisso. E hoje a gente vê até iniciativas do Banco Central para que seja investido no tema educação financeira, né, de alguma forma, seja através de soluções, de ferramentas, de cursos, enfim, e a gente vê instituições aplicando isso. Como, e aí eu não sei se isso é uma resposta que exista claramente, mas como que você consegue convencer esse PME, esse PJ, enfim, esse CNPF do outro lado ali, que você não está ali simplesmente para fazer parte do processo de aceitação e ajudar ele a vender mais? Você está com um aspecto de ajudar o negócio dele a crescer como um todo. Esse é um excelente ponto, porque ele volta também na barreira da confiança, né? Muitas vezes o cliente entende que a gente está ali só para cobrar um FII, e isso não é verdade, porque na medida que ele tem sucesso, a gente surfa esse sucesso junto, né? Minha impressão é que, primeiro, acho que você está certo. Se o cliente ele gerir melhor as finanças dele, a chance dele sobreviver mais aumenta. Isso é um fato. Tem uma outra informação que é muito importante, que e aí fruto também de muita conversa com o cliente, é que ele gosta da percepção de controle do dinheiro dele. Então, acho que tem uma maneira da gente fazer isso, que é não necessariamente automatizando 100% dos fluxos, mas como que a gente dá informação para ele
que faz o comportamento dele mudar. Então, por exemplo, se você continuar gastando no nível que você gasta, dado que você vende, você só tem dinheiro para mais 3 meses. Na conversa que eu tenho de vários desses pequenos e médios clientes, não necessariamente eles têm essa clareza do seu fluxo de caixa. Então, são informações mais prontas como essa, que na medida que a gente fornece, ele pode mudar um hábito dele. Mas quem muda em geral é ele pela percepção dele. Essa pelo menos a experiência que eu tive. Então, um dos desafios que a gente tem como conta lá na Estônia é dar visibilidade de forma consolidada do contas a receber dele e contas a pagar. Como que a gente mostra esse dinheiro ao longo do tempo para o cliente e a gente emite alertas inteligentes sobre o negócio dele. Então, por exemplo, seu dinheiro vai acabar em X dias. Lembra que você pode antecipar um dinheiro que você tem ainda a receber em 90 dias. Então, você muda o cenário de um jogo de um mero fornecedor para uma pessoa que toca o negócio do lado dele. E na medida que ele sobrevive, que ele tem sucesso, a gente, como construtor de soluções, surfa esse sucesso junto. Então, eu tenho visto essa mudança, inclusive, voltando no gancho do Open Finance, eu acho que o Open Finance, inclusive, vai ser um grande facilitador da construção dessa jornada de gestão de fluxo de caixa. Porque você vai ser capaz não só de gerenciar os recursos que estão lá no Mercado Pago, mas você pode agora também trazer do Nubank, você pode trazer do Itaú, Exato. e você pode consolidar essas informações. Olha o poder que isso vai ter. Então a gente tem que se preparar para um mundo no qual a verdade é que a gente vira um centro de serviços financeiros ao nosso cliente, literalmente. Eu estou aqui para servir ele, para fazer o negócio dele prosperar em qualquer ângulo, mas principalmente do ângulo da gestão financeira. Isso vai reverberar no negócio dele positivamente, sem a menor dúvida. Quanto mais você trouxer essa realidade, menos tecnês e mais o dia a dia do cliente para dentro desses sistemas, dessas ferramentas que a gente usa para apoiar, é melhor. É quase a questão de você fazendo um deparo aqui, né? Hoje você, como pessoa física, não sentir que está fazendo um pagamento. Então, quando você entra lá no estacionamento, o teu tag vai lá, habilita e você sai, e depois você só vê o que aconteceu, é mais ou menos a mesma coisa quando você fala para o empresário. Ele poder esquecer da complexidade, olhar para aquele número, ter um alerta que nem o Guilherme falou e fala, poxa, aqui é um problema, eu estou indo para o lugar errado, é muito mais fácil, mais indolor e mais assertivo, né? Porque ele não precisa pensar em toda a complexidade. Então, quando a gente fala de educação financeira, acho que passa um pouco por isso também. Não só uma educação per se, conceitual, mais formal, mas sim essa educação no sentido de o que é o fluxo de caixa, para onde ele está indo. Então, trazer coisas mais rápidas, de consumo mais rápido, que ele assimila rápido no negócio e pode tomar uma ação, uma decisão muito mais rápido, né? E é interessante porque, inclusive, a pessoa que está assistindo ou ouvindo a gente, é uma menção ao primeiro episódio que a gente teve, onde conversamos sobre Drex. E no papo sobre Drex foi feito um comentário que eu concordo muito, que é: muitas vezes o usuário não quer saber que ele está usando o Drex, porque ele não se importa. Porque o que ele quer executar, a transferência que ele quer fazer, a aplicação que ele vai querer fazer, o contrato que ele vai assinar, ele não está interessado em saber qual é a infraestrutura por trás daquilo. Então, a educação financeira não é o conceito, mas é a consequência, como que aquilo é demonstrado para o usuário. E é legal que para essa próxima pergunta eu vou precisar colar aqui no roteiro, porque ele menciona a pesquisa da Febraban sobre tecnologia bancária de 2024, e lá tem um dado muito interessante. Ele fala que os bancos estão comprometidos com uma agenda de transformação contínua e que 83% deles estão priorizando a experiência do cliente como forma de diferenciação. E a consequência disso é que eles acabam direcionando investimento, e aqui investimento a gente pode colocar tanto como capital, quanto força de trabalho, quanto talentos trabalhando em relação a isso, com esse propósito em mente. Então eu preciso olhar para a experiência da conta, preciso olhar para a jornada, a experiência como um todo. Vocês que estão imersos nesse mercado, vocês conseguem mostrar ou apontar para a gente algumas tendências, o que vocês vêm conversando? Eu não digo nem do agora, porque o agora a gente acaba vivendo uma consequência muito de conversas de Pix, Open Finance, Drex que já vem acontecendo, mas quando a gente expande um pouco esse horizonte de tempo e olha um pouco mais para o futuro, se a gente pudesse olhar um pouco mais para oportunidades e tendências que precisam ser uma preocupação agora, para a gente poder fazer os processos de discovery, poder conversar com os usuários, conversar com o cliente e entender como que eu posso otimizar, melhorar, adicionar uma nova tecnologia,
para transformar a experiência que ele tem usando o meu produto. Vocês conseguem trazer um pouco dessa perspectiva, dessa experiência que vocês têm quando a gente olha pro futuro que o Brasil tem pela frente? Acho que olhando para futuro, o que eu poderia colocar, e pegando um gancho do que você comentou antes, quanto mais integrado eu tiver todas essas ferramentas financeiras, né, onde eu movimento o meu dinheiro, ou eventualmente eu tenho lá a conciliação disso com as minhas ferramentas de gestão do dia a dia, isso tende a diminuir e tirar essa barreira, e eu vejo como um processo de evolução. E em todos os tamanhos de negócio. Desde o negócio lá do CNPF, a pessoa pequena, ela conseguir ter essa informação rápida, ela conseguir não ter que acessar 3 lugares diferentes para acessar isso, e não ter que saber da complexidade do Open Finance, da complexidade das APIs e tudo isso. Cara, é o que eu falo pro time lá. A gente como tá desde o início do Open Finance, a gente teve essas discussões. Putz, a gente tem que explicar pro cliente, não tem que explicar pro cliente. Eu falei, eu sempre fui do partidário do seguinte: vamos mostrar o resultado da mágica, mas o feitiço, como é feito, o Mr. M aqui, deixa pra gente. Vamos mostrar pra ele o que ele ganha com isso. Então a gente tá muito mais numa vibe hoje de olhar e falar, como que a gente mostra valor pro cliente? E eu vejo que essas integrações que cada vez ficam mais fáceis por conta dessa regulação, das APIs estarem aí, a gente consegue criar camadas em cima para a gestão do negócio muito melhores, muito mais assertivas, muito mais eficientes, onde o cliente deixa de se preocupar, que nem eu falei lá, de ter o pagamento, onde que eu pago. Não. A informação está vindo, ela está fluindo, ela está precisa, eu tenho confiança, que é um pouco do que a gente falou naquele momento, e ela me ajuda a gerir o meu negócio. Então, a tendência é essa. Para o pequeno, essas ferramentas integradas cada vez mais acontecendo, e eu vejo que aqui as instituições financeiras têm um papel bastante relevante, porque é quem, digamos assim, de certa forma, tem essa informação mais disponível, já tem as formas de acessar. E quando a gente vai para o extremo, ou para os maiores, aí tem ainda um pouco de barreira, que é os sistemas de gestão se falarem com isso, né? Ter essa integração. Então, imagina que hoje ainda num RP você tem todo um processo de aprovação, que é interno, passa pelo diretor, pela tesouraria e tal, e depois você tem que replicar esse processo de aprovação lá no banco para poder efetivar o pagamento. Cara, hoje em dia, com tecnologia que tem, com tudo que você tem de API, você já poderia fazer um botão dentro do RP e pagar. Então, para mim, isso é o futuro não de muito longo prazo, mas de curto prazo, que também vai trazer muita eficiência para as empresas, e um lugar que sempre dói das empresas, né? A maldita ou bendita, né? Dependendo de quem está olhando o negócio, da conciliação. Que, né, eu tenho 2 bases que não se falam. A partir do momento que você consegue ter tudo de forma em tempo real, você deixa de ter as 2 bases, você passa a ter uma base única que eles se falam e você passa a ter essa informação super íntegra, né? Então, o chance de você ter erro diminui muito. Então, para um negócio muito grande, que tem um fluxo bastante grande, isso é revolucionário se a gente for pensar. Então, para mim, a tendência é esses fluxos informacionais cada vez mais integrados na ferramenta do dia a dia das empresas, e os fluxos transacionais, ou onde você movimenta dinheiro, totalmente integrados e vinculados, onde você consegue ter toda a rastreabilidade, todo o controle, que é o que o Guilherme falava, de maneira super transparente e tranquila. Então, gerando toda essa confiança e segurança aí para o empresário na ponta. Né? E fazendo... Antes de fazer o movimento bola de cristal, na verdade, eu acho que tem um negócio que é legal, assim, né? Aí é cacuete dos economistas, que é na medida que o mesmo real no Itaú, ou na Estônia, ou no Mercado Pago são os mesmos, o mercado se abre e os preços ficam parecidos, o que gera diferenciação é a experiência. Isso é um ponto bem importante, assim, e isso já vem acontecendo, né? Tem o player que eu acho que a maioria das pessoas admiram, que é o Nubank, pela experiência, prova isso, né? Não necessariamente tem uma oferta mais completa, mas tem uma boa experiência. Isso mostra que a experiência do usuário importa muito. Então, quais são as ferramentas que, olhando para frente, vão fazer muita diferença, né? Eu me pego refletindo na tendência do Open Finance, eu me pergunto se consumo, de uma forma geral, de serviços financeiros não vai ser descentralizado. O que eu quero dizer com isso? Será que, se a gente tiver uma oferta melhor em um outro player, que seja uma outra instituição financeira, eu não posso trazer essa oferta para dentro do meu aplicativo e fazer a minha experiência ser tão boa que ele quer consumir qualquer serviço financeiro de qualquer lugar através da minha experiência? Então essa é uma pergunta que eu me faria muito. Assim, o consumo será descentralizado para o futuro, sim ou não? Estou fazendo em forma de pergunta de propósito, porque eu não necessariamente sei a resposta.
A segunda coisa que eu me pergunto é como que o cliente vai lidar com o fluxo de caixa dele. E eu fico me perguntando se a tendência de consulta por voz não pode ser uma grande tendência. Por exemplo, será que no futuro meu cliente pode pedir o meu extrato via WhatsApp? Quero o meu extrato da data X até a data Y. Aparece o extrato dele lá. Então você pode ter facilidades de navegar nas funcionalidades, talvez também pelo app, mas também por voz. Será que a gente não vai ter um mundo no futuro no qual o cliente me pergunta por voz qual é a conta que eu tenho para pagar amanhã e eu mostro para ele? Fico me perguntando se essas novas tecnologias não vão permitir essa relação de atendimento em que o cliente, de maneira ainda mais fácil que é o app, eles vão consumir. Isso vai trazer ainda mais facilidade e comodidade, né? Voltando naquele ponto que o cliente gosta de tempo para vender, se ele só me manda o áudio falando o que ele precisa, eu sou capaz de devolver em forma de serviço para ele. Então eu vejo um futuro no qual o cliente ele já está numa toada de ganhar muito mais valor, de ganhar preço, e a gente vai ser capaz ainda de ofertar muito mais serviços. Eu tenho visto essas alavancas como relevantes para a gente repensar como a gente vai consumir serviços financeiros daqui adiante. Eu acho que essas são duas perguntas que norteiam o meu pensamento muito, que é, meu cliente ele só vai exigir mais, ele não vai exigir menos, né? Nossa, agora eu tô louco para ter uma experiência pior. Então como que a gente usa essas tecnologias para dar mais ainda para os nossos clientes e eles cumprirem um propósito deles de colocar lá a comida na mesa do jantar? Então, perguntas para as reflexões aqui dos nossos ouvintes, porque são perguntas boas de fazer e eu me faço ela todos os dias. Na medida que eu interajo com o meu cliente, a gente vai sendo cada vez mais capaz de responder elas. Eu acho que, pegando esse teu gancho, é bem interessante a provocação, porque o cliente é o rei, né? E quando você fala de repente, ele ser atendido no canal que ele prefere, é um pouco do que você está dizendo. Eu quero por áudio no meu WhatsApp ou numa ferramenta tal, eu não quero ter que abrir o app, no máximo para configurar alguma coisa e depois eu quero o meu dia a dia por aqui. Acho que é bem por aí mesmo, né? O cliente é o rei realmente e ele pode ter esses sabores diferentes aí, dependendo da necessidade, do tipo de negócio, eventualmente até do critério dele. A experiência cada vez tende a ser mais sofisticada e mais adaptada, né, a essas necessidades. E até um comentário rápido, antes de puxar a próxima pergunta. É interessante também entender como a fala de vocês, ela não só está conectada com uma visão de negócio, mas também com uma visão de regulador. Porque o quanto do que a gente não está conversando também não faz parte de preocupações e pautas que são frequentemente trazidas pelo próprio Banco Central, quando a gente olha novas resoluções, quando a gente olha a preocupação com compartilhamento de dados, quando a gente olha para reforços de LGPD, melhorias em jornadas de Open Finance, melhorias em jornadas de pagamentos por Pix, ele está sempre olhando para o usuário. Então, o que eu acho muito positivo é que não apenas as grandes empresas que hoje atendem esse segmento de SMB olham com esse foco, mas a gente também tem um esforço e incentivo do regulador que eu acho que reincentiva mais, renova esse voto que as empresas do mercado financeiro têm em já olhar com esse nível de preocupação que precisa existir. O regulador olha muito para esse viés. Hoje, né, há um bom tempo ele já tem isso como uma premissa, né, um objetivo, olhar para o cliente final, que é a pessoa física ou a jurídica, é quem movimenta o sistema financeiro. Então isso está sempre no centro. É muito claro essa preocupação do Banco Central. E eu vejo que a evolução não se passou só nessa questão de visão estratégica, mas a abertura do Banco Central de dialogar com a gente que está na ponta, no sentido de entender isso, né, e não ficar distante, né? Então ele se aproxima pela regulação ou pelas maneiras que eles conseguem estabelecer isso para entender melhor o cliente, sejam com um sandbox de regulação, seja com outros dispositivos lá que eles conseguem fazer, e aproximação mesmo com as instituições, com as associações. Conversar, exatamente. Né? Eles têm um diálogo e um nível técnico de time que é muito bom, e eles conseguem entender onde estão esses problemas. Né? Você falou de algumas atualizações de jornadas no Pix ou no Open Finance. A gente, certeza que participou e falou, aqui esse caminho não está sendo legal para o cliente, não é só para mim como instituição que estou participando, mas o cliente não está entendendo.
Vamos tentar um outro caminho? E daí os outros caminhos começaram a aparecer e a reação do Banco Central, por mais toda a autoridade, toda a responsabilidade que eles têm, eles agem bastante rápido aí nesse sentido, reagem e estão muito abertos a escutar aí o que nós, como participantes do ecossistema, temos para falar. Então, essa tua ponderação é bastante importante. E tem que reconhecer esse posicionamento super aberto do Banco Central e tendo o cliente no centro. Isso é bem verdade. E eu diria até que, se a gente pegar o caso do Pix, boa parte do sucesso que o produto teve foi da iniciativa do Banco Central de centralizar o assunto, garantir que os sistemas se conversassem na mesma língua e trazendo uma camada de segurança do Banco Central como porta-voz dessa segurança para que os consumidores se conectassem de forma muito rápida. Então, exato. Eu acho que a habilidade que o Banco Central e a visão que eles tiveram de construir esse sistema dessa maneira, focando em segurança e centralização das informações, foi muito inteligente. Se você me permite, eu somaria, inclusive, a questão da experiência, né? Porque eu acho que outro ponto-chave é que o Banco Central garantiu uma experiência mínima do cliente em qualquer das instituições. Isso foi muito importante. A gente vê alguns outros países da América Latina que a gente está também, e os reguladores não tiveram essa preocupação, o produto não escala. Ele não escala justamente porque o cliente não entende. Um implementa de um jeito, aí pede uma autenticação totalmente diferente no outro, complica. Então, assim, essa questão de se preocupar com a experiência também do usuário é algo que ajudou nessa escala, né? O cliente, além de ter toda a confiança, também ter facilidade para usar, né? Bom, eu vou mudar um pouco minha pergunta, porque vocês acabaram respondendo ela no meio disso aqui, mas só queria voltar um ponto, acho que do que o Gui falou ali, né, da pergunta sobre a voz, se isso seria um tipo de entrega e tudo mais, cara. Eu lembro de ter respondido isso há uns 5 anos atrás, num pitch de investimento que a gente fez, que me perguntava, qual que é o sonho para Celero daqui tanto tempo e tudo mais. Eu falei, cara, eu queria que fosse igual a Siri, meu. Perguntar como é que tá meu fluxo de caixa, como é que estão minhas finanças, como é que tá minha previsão, e posso mandá-la fazer o pagamento, a liquidação ali direto, ela vai executar isso. Isso é muito louco, porque hoje a gente olhava isso como sonho, entre aspas, lá atrás, e hoje a gente começa a entender que existe a possibilidade de fazer de uma forma mais tangível, né? Então isso eu achei, você é a primeira pessoa que eu escuto falar algo semelhante. Segunda, na verdade, teve uma outra pessoa que trouxe, mas olhando para uma outra ótica. E acho que aproveitando um pouquinho para ter a percepção de vocês. A gente falou aqui de 10 anos, né, que você comentou ali, para conseguir ter a fidelidade do cliente. Né? A gente trouxe aqui um dado importante da Febraban também, que o Falco trouxe ali sobre essa relação. E eu tenho uma pesquisa da Visa que ela aponta no perfil de consumo, né, dos millennials em diante, que eu não lembro o percentual, mas é algo altíssimo também, para cima de 50%, 60%, de que não existe uma fidelização que faça com que ele se mantenha ali. Ele vai para onde oferecer uma experiência melhor para ele, que se adeque para ele. Então acho que é muito dessa linha que a gente está falando. É uma geração, se elas for pegar, por exemplo, meu pai, que está com a mesma conta corrente desde o tempo do EPA, e a gente talvez tenha mais já rodado por mais instituições conforme foi se adequando à nossa necessidade ali. Nessa ótica, a gente olha para instituições extremamente digitalizadas, né? Então, o caso de vocês, obviamente, né? Que tenham experiência de conta e que não tem agência, tem o Nubank, tem tantos outros ali. E a gente olha instituições super tradicionais que vêm fechando, né? Algumas agências, né? Diminuindo o ponto por conta da visão de redução de custos e tudo mais. E a gente vê uma ótica do outro lado de cooperativas, que é um mercado que a gente acompanha bastante também, que está botando agência para tudo que é lado. Então são 3 óticas completamente diferentes. Uma que eu não tenho nada de físico, uma que eu tenho mais ou menos, ainda mantenho algo aqui por causa da pluralidade da minha carteira, e eu tenho o que continua investindo abruptamente nisso porque entende que é um diferencial para esse atendimento, para esse perfil de cliente. Na visão de vocês, eu sei que, obviamente, né, todo mundo tem um ponto de certeza nisso, porque as instituições continuam todas crescendo, né, umas mais do que as outras, mas elas seguem com uma certa assertividade nessa estratégia. Como que vocês entendem que é possível apoiar esse cliente nesse phygital da coisa? Para misturar o mundo físico com o digital ali e conseguir somar dentro dessa rotina dele, que a gente sabe que é o principal ponto para conseguir trabalhar e tá trazendo essa parceria, essa principalidade, tudo que pode ocorrer com isso. Esse é um excelente ponto, porque talvez a gente precise dos dois, né, para dar uma experiência completa.
Quando eu olho para o cliente que a gente atende hoje, eu vejo que existem 2 momentos da jornada dele. Tem a fase em que ele conhece minimamente do tema, e aí essa familiaridade faz com que ele aceite tecnologias um pouco mais refinadas, e tem quando ele não conhece do tema e precisa de ajuda. Então a gente vê, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp está no dia a dia dos nossos clientes. Ele usa o WhatsApp para interagir com a família, com os fornecedores, com seus funcionários e assim por diante. Então, na medida que ele conversa via WhatsApp e ele pede informações financeiras, eu não vejo uma grande barreira nisso. Quando a gente já vai para estruturas mais complexas de, por exemplo, quero tomar um empréstimo, não sei como faço, aí a relação humana faz muita diferença. E trazer as cooperativas aqui é um exemplo bom, porque eu particularmente gosto de um fundamento que eles têm, que é a capacidade que eles fazem de todos os cooperados se sentirem parte. Isso tem uma diferença muito grande na forma como o cooperado se enxerga dentro da cooperativa, e esse é um dos motivos das taxas de inadimplência ou a capacidade da cooperativa de dar um empréstimo mais competitivo ser maior. Porque ele se sente no compromisso de estar ali ajudando aquele ecossistema. Então, eu vejo que, acho que primeiro, então, a combinação do físico com o digital é importante. Talvez em momentos diferentes, quando o cliente se sente mais ou menos seguro. E como que a gente faz o nosso cliente se sentir parte de um ecossistema no qual ele tem ajuda se ele precisa. A Stone tem uma força de venda de mais de 2 mil vendedores, e a gente sempre fala que a nossa força de vendas também atende, né? Também faz serviço ao cliente. Então, como que a gente posiciona as nossas pessoas para quando existir alguma dúvida que não é domínio do cliente, a gente está lá presente. E eu acho que isso faz parte da construção das marcas também. Você é lembrado quando o cliente mais precisa. Isso cria um vínculo tão forte que a chance de você acelerar o processo de confiança que a gente tanto fala aqui, ele acontece. Então, acho que o grande ativo para frente é usar dos dois. A gente vai usar as tecnologias e tudo que tem à nossa disposição para acelerar essa troca de informação entre nós e o cliente, mas o toque humano ele não pode faltar. Muitos clientes, ele gosta de ter uma pessoa ali para conversar, nem que seja para trocar 3 minutos sobre os problemas que ele tem na vida. Isso já posiciona a nossa marca de uma maneira que o cliente lembra que a gente está ali. Então, mais uma bola de cristal, mas eu acho que para frente, os 2 tipos de relacionamento têm muito valor. Cabe às empresas se posicionarem em cada parte da jornada para extrair o máximo disso. Acho que acrescentando um pouco desse, principalmente quando você está falando do empreendedor, ele tem essa necessidade de um suporte, né? Acho que as pessoas físicas já têm uma maneira de lidar com isso um pouco diferente, mas os empreendedores sim, então essa proximidade é bem importante. E fazendo bola de cristal, como a gente está falando aqui, se a gente passa a conhecer melhor ainda esse cliente, cada vez mais talvez você vai ter um suporte, ou um gerente, ou alguém que conhece tão bem da conta dele, que é alguém artificial, né? Então essa é uma outra tendência que eu também vejo, principalmente para as coisas mais triviais inicialmente, depois começa a ficar mais sofisticado. O uso de inteligência artificial generativa vai permitir essa ultra personalização e esse atendimento cada vez melhor do cliente também no digital. Então ele vai começar a criar uma relação de confiança com esse personagem, né? Que pode ser um personagem que ele pode até dar o nome se ele quiser, e isso tende a evoluir também. A capacidade que a gente tem hoje, tanto da análise de dados que a gente falou um pouco anteriormente, mas também de interpretação e gerar uma comunicação natural nesse aspecto, também tende a evoluir. Então, acho que sempre para dar escala, você tem algumas limitações. Esse é um caminho de dar escala. Claro, talvez não em todos os tipos de atendimentos mais sofisticados, mas fazendo a bola de cristal, talvez os atendimentos mais corriqueiros, mais específicos, onde o cliente precisa de uma resposta imediata, que eventualmente a nossa força de vendas não está disponível, porque ela também atende, como você falou, você consegue dar essa primeira entrega ali e chega também para a força de vendas de uma forma já mais redonda, eventualmente, do que ele precisa fornecer de suporte. Então, acho que esse é um outro ponto que tende a crescer, dado o volume de dados, a gente conhecendo o melhor comportamento, um pouco do que a gente falou lá no início, tende a também impactar aí no atendimento ao cliente. Lembrando que atendimento de força de venda ou presencial é bem caro. Então, Exato. Acho que cabe às empresas se Entender, perguntarem, né? se conseguem gerar valor a ponto
de compensar o benefício de ter uma pessoa lá. Exato. Acho que na Estônia a gente tem o benefício de ter uma força de atendimento grande e a gente consegue perceber o valor gerado. E aí, dependendo do nível da empresa ou como esse atendimento é feito, cada tipo de serviço vai fazer o seu determinado sentido. Então, acho que essa é uma decisão relevante assim, para as pessoas que estão começando uma empresa agora. Seja que estão pensando em construir uma força de vendas, que é qual o valor que eu preciso gerar para que esse atendimento presencial, esse toque humano faça sentido economicamente também. Exato. Show. Olhando pelas lentes de instituição do mercado financeiro, independente de quem for, é muito importante, quando a gente olha para o lado mais estratégico, do quanto mais a gente quer construir uma cultura e uma estratégia onde uma das consequências, um dos outcomes dessa estratégia, seja a gente conseguir crescer a nossa base de clientes, seja a gente conseguir morder uma fatia um pouquinho maior desse market share. E acho que medir isso é não só muito importante, mas quando a gente vê as oportunidades hoje com Open Finance, da gente conseguir centralizar via experiência, via relacionamento, via confiança, essas informações em um lugar só, a gente sempre quer que esse lugar seja em casa, seja dentro da nossa estrutura. Mas para construir essas experiências, construir esses produtos, vocês deram exemplos e fizeram comentários que são muito importantes. Do quanto é relevante para uma empresa não esquecer de conversar com a empresa, conversar com o usuário, por alguns motivos. Acho que o primeiro é, o número nos conta muito sobre comportamento, mas não nos conta tudo. Conta muito, mas não conta tudo. Tem muitas questões qualitativas que a gente não consegue extrair exclusivamente da parte de dado. A gente precisa conversar com essa pessoa que muitas vezes não é financeiramente educado, não é tecnologicamente educado e não está interessado em se tornar financeiramente educado e tecnologicamente educado porque vocês existem na vida deles. Isso é um ponto chave e muito importante. E eu também, como usuário, tenho a sensação que eu nem sempre tô afim de conversar com o meu banco. De vez em quando o banco bate querendo fazer algum tipo de pesquisa, querendo conversar comigo. Nem sempre eu tô com tempo, tô com paciência para querer conversar com o banco e ainda assim existe todo esse desafio de construir não só um racional, mas construir um canal de comunicação, de confiança, onde vocês consigam ouvir de forma muito branda o que o usuário tem para falar e também analisando o comportamento através dos dados do comportamento, seja de pagamento, seja por dentro do aplicativo. Quando a gente olha para a estratégia que vocês ajudam a construir em relação a como que eu consigo aprender melhor sobre a parte comportamental do meu usuário. Quais são as estratégias que a gente precisa aplicar? Como é muitas vezes esse processo de conversar com o usuário e a partir dos insights que eu vou captar, seja qualitativamente, seja quantitativamente, pensar como eu vou priorizar esse meu roadmap de produto, meu roadmap de engenharia, o que de inovador eu preciso colocar como prioritário, porque se tudo é prioridade, nada se torna prioridade. Só que para a gente priorizar, a gente precisa de bons dados e para ter bons dados, a gente precisa conversar e estudar o comportamento do usuário. Como é esse processo bem no dia a dia mesmo? Acho que tentando materializar os times que hoje vocês coordenam, os times que existem embaixo de vocês, como é o processo para abordar muitas vezes um usuário? Você precisa conversar sobre talvez uma funcionalidade nova, conversar sobre Open Finance, sobre Pix, sobre crédito, sobre antecipação, sobre fluxo de caixa. Como é esse processo de abordagem e construção de uma conversa por ele, pelo usuário? Você tá fazendo aquele processo, gastando aquele tempo pelo usuário. Como que isso é feito hoje em dia e como que isso se traduz na estratégia da companhia de vocês? Essa é uma excelente pergunta. E enquanto você estava falando, isso me lembrou um livro que eu acho que todo bom produteiro deveria ler, que é o The Mom Test, que é o teste da mãe em português. Esse livro é genial porque ele ensina a gente a fazer perguntas para o nosso cliente que o nosso cliente não vai conseguir mentir para a gente, né? Então a base fundamental do livro é que quando você está com uma pessoa e você está numa interação, ela não quer te desagradar. Então nem sempre ela vai te dar aquela resposta verdadeira. E o livro usa esse gancho para a gente fazer a diferenciação entre o que é um problema e o que é um problema relevante. E aí o livro nos ensina lá que problema é tudo aquilo que dói no cliente, ele relata como uma dor, mas o que é um problema relevante, no qual
um time de produto precisa atacar é se ele é capaz de gerar valor com aquela iniciativa ou com aquele produto. Como que você consegue medir se você consegue gerar valor? São basicamente de duas formas. A primeira é se o cliente está disposto a dar o tempo dele para você, pilotar um produto, por exemplo, ou se ele está disposto a tirar dinheiro do bolso dele para te dar, para resolver aquela dor. Então ele classifica isso como uma dor relevante. Então nosso trabalho, ele é basicamente um trabalho de identificar de forma muito rápida quais dores são relevantes e a gente separar de qual dor não é relevante, ou seja, eu não tenho nem capacidade de monetizar em cima daquilo. Esse conceito ele é importante porque ele estimula o time de produto a estar atento às oportunidades que a gente deveria estar atacando agora. A gente sempre faz um mapa de oportunidades para entender potencial que elas têm e a gente, de alguma forma, ordenar isso pelo potencial de valor gerado. Mas é na conversa com o cliente que a gente vê aonde dói e aonde ele já topa um piloto com a gente. Então a gente tem um piloto hoje que está rodando com o cliente que ele é fruto desse processo. A gente foi no cliente, a gente perguntou o que doía. Ele falou basicamente 3 itens de dor que para ele, na fala, ele parecia ser muito relevante, mas só um deles ele estava disposto a fazer um piloto. Então esse é um indicativo de que a gente deveria acessar esse lugar. A gente já está em piloto com 10 clientes e esses mesmos clientes já estão querendo expandir para mais lojas. Então essa é uma técnica no qual o cliente nos lidera para qual é a oportunidade que ele quer que a gente resolva. E aí, produto ele é um pouco dado, mas ele também é um pouco arte nesse sentido, né? E a arte está na conversa com o cliente, está na troca. Por isso que eu sempre faço questão do meu time, das pessoas que entrevistam os clientes, estarem lá presencialmente, porque coisas até como o cliente se comporta mediante uma pergunta, se ele fica incomodado, se ele se empolga, dá informações pra gente do que a gente precisa fazer. E esse é um cliente que a gente já conversou aqui, que ele tem uma dificuldade muito grande de sair dos ritos e rotinas dele. Então é muito importante pra gente, nesse momento de conversa, tentar entender como o cliente opera e como que a gente vai encaixar determinada oportunidade. Então fica essa dica de livro, porque esse livro tem 100 páginas, você não dá nada pelo livro, mas quando você lê, é uma mina de ouro e os nossos discoveries ficaram muito mais assertivos. Isso me ajuda a entender o que é relevante para o cliente, não só para o próximo produto que eu vou fazer, mas o cliente, se você escuta ele direito, você tem roadmap para ano, porque ele não fala só uma dor, né? Quando você para do lado do teu cliente, ele fica ali com você 40 minutos fácil falando dos problemas que ele tem, e aí cabe a nós peneirar quais são as dores que ele de fato está disposto a pagar alguma coisa ou doar o tempo dele para desenvolver aquela solução. Isso principalmente para os produtos de conta, que é com que eu trabalho hoje, gera os melhores insights. A nossa grande pergunta dentro da Stone é como eu sou capaz de gerar diferenciação via serviços de conta. E dentro da nossa tese, só escutando clientes, a gente só esse ano, pegando até semana passada, a gente fácil já falou com mais de 500 clientes num time de 20 pessoas de produto. Então, eu acho que é muito, muito importante as pessoas terem essa sensibilidade. E aí, com os dados, em geral, quando você faz um bom discovery, ele reflete aquilo que você já conversou com o cliente até. Na verdade, ele serve até como uma validação para aumentar a tua confiança de que é aquele caminho que você deve seguir. Então, eu usaria basicamente essas duas estratégias. Tem um lado que é você fazendo conta de qual o potencial daquela oportunidade. Tem um outro lado que é nesse livro Teste da Mãe, que ele deixa isso muito claro, que é diferencie o que é uma dor do que é uma dor relevante. Ataque dores relevantes. Isso vai fazer uma diferença de longo prazo enorme para o sucesso do produto que você está desenvolvendo. E antes do Felipe fazer o comentário dele, eu quero colocar uma pergunta adicional para você responder e o Felipe já embarca nela junto, que é: como é que você mede se essa dor foi resolvida? Então, essa é uma excelente pergunta também, porque na medida que você ataca essa dor, você pode colocar um protótipo de pé e ver se o cliente gosta daquela solução, né? Então você faz testes de usabilidade com aquela solução que você construiu. Uma vez que esse teste de usabilidade ele funciona, a gente constrói um MVP com o ponto exclusivo que gera
que sana aquela dor que o cliente nos contou. E na medida que eu sou capaz de escalar e monetizar, eu tenho provavelmente um PMF, um Product Market Fit. E tem uma regra, um padrão ouro dentro de produto que eu acho que ele é bom observar, que é se você tem mais de 40% de churn no seu produto, clientes que deixam de usar, provavelmente você tem um problema de Product Market Fit e você deveria reavaliar os motivos que o seu cliente deixa o produto. Então, se a gente pega essas 3 características, que é a habilidade de escalar, a habilidade de precificar, e se eu mantenho o meu cliente na base por um tempo importante, que são esses 40% de churn, eu acho que você tem um bom cheiro de que seu produto realmente ataca uma dor relevante. Complementando o que o Guilherme colocou, além de você usar o dado eventualmente dessa maneira, o dado pode dar a pista também da onde você não está acertando. Então, o olhar que você pode ter para os dados também, principalmente o dado quando você olha de comportamento, de cliques, né, por exemplo, você começa a entender onde que o cliente está se perdendo no teu produto ou o que ele não está entendendo, para também você fazer as perguntas corretas. Porque, eventualmente, também perguntas muito abertas trazem coisas descontextualizadas. Então, os dados também te ajudam a ser mais assertivo e entender um pouco por que esse comportamento está acontecendo. E eu acho que se a estratégia está sendo correta ou não, o resultado do produto no qual ele está proposto, se é TPV, se é TPN, o que é, ele vai te mostrar a reação que ele vai ter. Se realmente for na escala que você tá percebendo ou que você projetou acima, com certeza vai mostrar se a tua estratégia foi efetiva ou não. Né? Então, o próprio produto, se ele escala, né, se ele realmente está sendo usado conforme você colocou, ele te traz a assertividade que você está colocando. Porque se ele não escalou e o churn continua alto, como o Guilherme colocou, muito provavelmente ainda tem dor que você não resolveu ou não endereçou da forma que eventualmente o cliente gostaria ou ele não entendeu. Também pode acontecer. Às vezes passa por uma questão educacional do cliente. Não, o que eu te propus é isso e o resultado que você vai chegar é esse e ele não conecta às vezes por algum detalhe e os dados te ajudam aí também a conectar. Mas fazer as perguntas certas e aproveitar bem esse tempo do cliente é fundamental para você conseguir endereçar exatamente qual é o problema, identificar a dor e depois dentro de casa pensar como endereça a dor, porque pode ter várias maneiras de fazer isso também, né? Então, às vezes você pensa numa maneira que o cliente não conecta e fica mais difícil. Então, pode passar por isso também. Desenvolver produto e entender como endereçar a dor do cliente, como o Guilherme falou, não é só matemática, não é só precisão, é arte também. É interpretar a pessoa, como ela reage, e às vezes para um segmento é uma coisa e para outro segmento é outra. Então, a capacidade de a gente analisar os dados e eventualmente dar experiências diferentes para chegar no mesmo lugar também é importante. Os produtos passam a ter essa complexidade ou sofisticação a partir de agora, justamente porque o cliente ele passa a ser mais exigente. Você falou da geração dos millennials e tal. A experiência é tudo e a experiência para um grupo é para outra, apesar de chegar no mesmo resultado, eles querem coisas diferentes e você tem que estar apto a atender, né? E diferente da faculdade, do colégio, onde tudo é mais constante, você tem uma coisa que não é constante, é a vida real. É a realidade do empreendedor. Então, existem tantos fatores que a gente não consegue mensurar, que podem impactar em tomada de decisão, que podem impactar em performance de negócio, que a gente não tem a visibilidade completa para muitas vezes conseguir traduzir aquele dado de forma correta. A arte é um pouco dessa sensibilidade humana de entender o que está por trás do comportamento daquela pessoa, que muitas vezes não é uma venda a mais ou uma venda a menos. Tudo mais constante só existe na aula de economia, né? É isso aí. Porque o mundo só em micro. Perfeito. É nada mais constante, né? E tem um ponto importante que acho que principalmente quando a gente está fazendo o MVP de uma solução, em que a gente ainda está descobrindo ali os comportamentos do cliente, o poder que a estatística tem para separar um pouco desses ruídos de informação, para mim é essencial para a gente tomar uma boa decisão. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que um cliente ele tenha faturado mais nesse período e a gente chegue na conclusão que foi por causa de um produto que a gente fez. Ou pode ser só porque a verdade é que é um mês sazonal e o cliente aumentou as vendas dele naquele momento. Então, a gente usa muito estatística e bastante uso de grupo teste-controle para a gente tirar os vieses das conclusões. E isso para produto é muito relevante. Todas as pessoas lá de produto do time, eu falo isso de forma recorrente,
precisam conhecer pelo menos as ferramentas da estatística. Não necessariamente ela precisa executar, porque a gente tem times que fazem isso, mas eles precisam saber dialogar com a estatística, porque a boa decisão ela vem também deste lugar, que é deixa eu olhar para o meu grupo tratado, que em geral é o grupo que usa o novo produto, e meu grupo controle, que não usa o produto e tem características similares. Ora, se eles são similares e é a única coisa que muda o produto, então você não pode falar de causalidade, mas dá pra inferir, né? Mas pô, é uma decisão já muito melhor. E quanto mais a gente tira a intuição da mesa, melhor. Porque o produteiro, ele confia no que ele faz, né? Quem aqui não confia no que faz? Então a gente já tem um viés de confirmação da largada e eu acho que a estatística ajuda a gente a colocar a gente no nosso lugar de ir lá fazer um cara crachar com a realidade. Isso é bem importante. Show. Bom, a gente falou aqui de alguns processos, alguns métodos, né, que hoje vocês utilizam, né, dentro dessa explanação da estrutura de mapeamento dos usuários, comportamentos, etc. Pensando em tecnologias relacionadas a essa parte de descoberta, até muitas vezes a parte de estatística ali. O que já tem, o que vocês podem comentar, obviamente, que está implementado de inteligência artificial, que é a super hype, popularizou, na verdade, né? Algo que não é tão novo assim, mas que popularizou muito recentemente, ou de novas tecnologias utilizadas especificamente para isso, para conseguir olhar para esse cliente, né, para esse usuário na ponta ali, e observar para fazer uma oferta já ultra personalizada, como disse o Soria, né? Já não é nem super mais, agora já é um extremo ponto de estar muito bem direcionado para o que você está colocando. Ou se vocês acham que isso é uma coisa mais para o futuro ainda. Não, na verdade essa já é uma realidade. Quando a gente olha empresas tanto no Brasil quanto fora do Brasil, a gente já está começando a ver um fenômeno que é como se fosse um pré-discovery. Então, a gente usa ferramentas de inteligência artificial para que a gente ganhe dados de forma muito rápida. Então, grupos de cliente, quais são as suas características e quais são as dores. A gente já está vendo empresas surgir fazendo esse tipo de serviço. E eu peguei um caso de uso que eu achei particularmente interessante, que é um modelo que absorve N entrevistas que a gente tenha feito. Então, várias dessas entrevistas que a gente faz, ela é gravada. A inteligência artificial consome e ela é capaz de replicar personas sintéticas. Então, ele mimetiza você conversando com o cliente e funciona como um chat GPT que você fala, oi cliente, quais são as dores que você mais tem? E você consegue dialogar com esse cliente sintético, que ele é fruto de várias conversas que a gente teve ao longo do tempo. Então, por exemplo, conversei com 500 clientes esse ano. Isso é uma informação muito relevante. Será que eu não posso alimentar um modelo no qual, através de todas essas entrevistas, eu não catalogo de forma rápida para dar para as nossas pessoas de produto um lugar onde eles fazem perguntas e respostas com base em todo esse conteúdo que é gerado? Antes isso era impossível. Imagina a gente escutando 500 entrevistas vis-a-vis eu fazendo perguntas e o modelo me respondendo qual que é ali a resposta que meu cliente XPTO de uma determinada característica me responderia. Então a gente já vê esse tipo de modelagem sendo feita. E o principal ganho é que antes um discovery que demorava entre 3 e 6 meses, ele reduz para 2 semanas. Isso pode ser poderoso. A gente ainda está em fase de teste. Eu não testei ainda de ponta a ponta a solução, mas se de fato a gente traz um discovery de 3, 6 meses para 2 semanas, a capacidade que a gente tem de processar a informação e ser muito mais eficiente aumenta muito. Eu acho que a gente ganha na forma de servir o cliente. Acho que no uso em ofertas é algo que já está avançando bastante rápido, né? Você ter particularidades do cliente, poder atuar ou realizar a oferta no momento certo. Então isso vem evoluindo bastante rápido. Mas a gente tem que lembrar também que não só no momento da oferta que a gente já usa e vem evoluindo a aplicação. Então, quando você fala de prevenção à fraude, por exemplo, e análise de risco de crédito, essas ferramentas já são usadas há algum tempo. Machine Learning e agora com inteligência artificial, no qual você começa a fazer correlações não lineares, né, muito mais avançadas, isso vem maximizando a experiência do cliente. Então não dá para esquecer que a experiência do cliente não é só o UX ou como você entrega, mas também o que você deixa de eventualmente
de entregar ou que você habilita ele a ter. Então, quando você fala de prevenção à fraude, eu evitei que você caísse nesse problema porque eu entendi que não era você fazendo. E aí tem N informações que você analisa em cima disso. A própria transação, o próprio jeito de usar o celular. Então, assim, N variáveis que você analisa que podem gerar uma experiência para o cliente mais adequada, evitando um problema. Ou quando você vai para análise de crédito, sendo mais assertivo no que ele precisa, onde eu consigo, e no preço, que é o que o Guilherme estava colocando. Então, a aplicação dessas ferramentas, elas já estão assimiladas. Acho que elas passam agora a ser cada vez mais reutilizadas, sofisticadas, e como você mesmo falou, João, não é um negócio novo. As abordagens de aplicação de inteligência artificial são antigas, né? O que a gente tem agora é uma capacidade maior de usar e numa escala muito maior. Principalmente quando a gente fala de inteligência artificial generativa, que daí é outro patamar, mas as teorias são antigas, né? Agora é uma questão de a gente estar conseguindo aplicar isso no dia a dia em tempo real. Acho que essa é a grande diferença que a gente tem. Então, você muda a experiência do cliente ou muda eventualmente uma decisão que você está tomando pelo cliente ou para o cliente de forma muito mais rápida, né? E aprende muito mais rápido. Então, acho que isso já está no nosso dia a dia. Eu só queria fazer um comentário que eles falando, eu lembrei de uma situação que aconteceu com a gente, e é muito para ter cuidado com as métricas que são geradas através dessas análises, né? Tem muitas métricas que acabam sendo um pouco de vaidade, assim, né? Então, eu lembro muito de um ponto que a gente estava fazendo uma avaliação para fazer a troca ou colocar uma nova versão numa área de relatórios, né? Dentro da nossa solução. E para isso a gente pegou a sugestão, a gente analisou as principais áreas e colocou tudo isso numa tela só, né? E fez essa base controle com a base que estava utilizando para validar. E aí primeiro foi um susto, porque reduziu o tempo de utilização absurdamente. Falamos, caramba, o cliente não está mais ficando tanto tempo aqui na nossa solução. Só que na prática, quando a gente foi conversar com esse cara, ele falou, pô, não tô mesmo, tá muito mais fácil, tá muito mais simples, eu resolvo tudo muito mais rápido. Gerou eficiência. Então, o olhar que a gente tinha, poxa, ele tá passando mais tempo, não quer dizer que ele tá melhor. Talvez que ele quer passar menos tempo ali, já resolveu o problema, vai embora. E as outras telas acabou o uso, ninguém mais usava lá, tanto que a gente acabou descontinuando e migrando isso. Então, acho que isso vai muito em conjunto, né? De você usar todo o amparo tecnológico e soluções que existem hoje, junto com estatísticos, né, times, etc. Mas também está sempre ligado do outro lado ali com quem está usando de Talvez fato. Se você não tivesse falado com o cliente, você está tirando uma conclusão errada até agora e de repente não teria dado continuidade na funcionalidade, por exemplo. Não tem dúvida. É um pouco do que o dado não traduz muitas vezes, né? Eu gosto da conversa que a gente está tendo porque acho que a gente tem construído vários pontos que se conectam com essa pergunta que eu tenho para fazer agora. Porque a gente falou de novas tecnologias, a gente conversou um pouco sobre estrutura histórica e desafios que a gente tem. A gente fala um pouco até sobre agenda evolutiva, do quanto que o Banco Central escuta não só o usuário final, mas as instituições que fazem parte dos N arranjos que a gente tem aqui. E acho que essa pergunta que eu tenho para fazer, ela tá conectada um pouco com a consequência, muitas vezes até da padronização tecnológica que a gente falou, do quanto que o Pix acabou embarcando e trazendo um pouco essa novidade ou essa obrigatoriedade para garantir a interoperabilidade. Palavra difícil. Interoperabilidade. Difícil, mas importante. Hein? Importantíssima. Hoje entre Pix, mas com certeza se torna um padrão para todas as futuras iniciativas que a gente vai ter, e a gente já enxerga isso acontecendo dentro do Open Finance e dentro do desenvolvimento do Drex. Uma das consequências que a gente tem com esse desenvolvimento, com esse avanço da tecnologia, está muito conectado à facilidade, muitas vezes, de eu estar hoje utilizando o serviço do lugar A e migrar para o lugar B. Porque o formato da construção, os produtos que eu consumo, muitas vezes são os mesmos. Eu estou acostumado com os meios de pagamento, com os acessos a crédito. Então, ir muitas vezes de um ponto A para um ponto B, fazer uma migração de um ponto A para um ponto B. Existe um termo muito comum quando a gente ouve, tanto em Open Finance quanto no Pix, que é processos de portabilidade. A gente que usa celular, todo mundo usa celular, já está acostumado com processos de portabilidade. Isso existe também, né, dentro do mercado financeiro. A gente olha muito, seja para churn, ou a gente vê para o ciclo de vida que esse cliente hoje tem conosco. Quando a gente olha para a construção da relação entre banco e cliente, como que a gente enxerga essa
eu não sei se eu coloco como flexibilidade ou como talvez uma sensibilidade maior entre um cliente deixar de usar uma solução para usar uma similar, considerando que hoje você está muito mais, talvez, desapegado, você tem um ecossistema com menos amarras, como a gente tinha 10 anos atrás, e que beneficia você migrar de um lugar A para um lugar B, muitas vezes por taxas melhores, por um atendimento melhor, seja os N motivos por qual um cliente fala, olha, não gostaria de mais trabalhar com vocês, outro lugar me ofereceu condições melhores, ou tá me atendendo melhor, enfim. Como que a gente olha hoje essa facilidade de alguém ir do lugar A para o lugar B, e como que a gente centraliza isso nas discussões de estou olhando para o ciclo de vida do meu cliente, tô olhando para a construção que eu tenho com ele, não quero reter ele por um ano, quero ele por uma década. Como que este fator que foi habilitado pelas novas tecnologias impacta a parte estratégica e de desenvolvimento de produto? Assim, quando você fala do aspecto de portabilidade, levar um serviço para outro lado, elas vêm cada vez ficando mais potencializadas, né? O próprio Open Finance é uma plataforma para isso. E a gente percebe o Banco Central induzindo, né, e utilizando isso como uma forma de realmente ter uma portabilidade eficiente, que hoje, na maioria das vezes, você não tem. Uma portabilidade de crédito, de empréstimo, normalmente, que é o que você tem. Uma portabilidade salarial hoje ainda é muito complexa. A experiência do usuário é muito prejudicada. Além de ter muitos intermediários, ser cara. Então a gente vê que o Banco Central tem usando o Open Finance como plataforma, uma tendência de fazer isso. Para nós que estamos na ponta aqui, a gente tem duas visões, né? A visão de oportunidade, poxa, eu vou conseguir trazer mais clientes porque eu acredito no meu produto, na minha oferta, como a gente estava conversando, mas ao mesmo tempo é uma ameaça, porque eventualmente alguém pode estar fazendo melhor aquilo, ou o cliente ficar interessado para migrar. As barreiras diminuem muito, e daí gera uma pressão, né, dentro das instituições justamente de fazer um trabalho ainda melhor. E nas várias perspectivas, não só da experiência do cliente, mas em preço e em consistência, né? Porque muitas vezes a gente percebe também do cliente, no caso das maquininhas, né, que a gente tá nesse ambiente, é comum você ter um cliente, ele opera no mês, no outro mês ele não opera comigo, mas ele está operando lá com a Stone, ele fica nessa transição, porque a gente também fica mexendo em preço, fica mexendo em oferta, e ele fica nessa transição. Mas algumas vezes, dependendo do tipo de produto, dependendo do tipo de sofisticação, quando a gente vai lá para um produto não tão comoditizado, né, num e-commerce, coisa desse tipo, que a aprovação impacta diretamente a performance do cliente, é muito comum eu vou porque o preço tá melhor, mas ele volta em 2 meses porque ele fala, cara, tá melhor, mas eu não tô vendendo o que eu vendia antes quando eu tava com você. Então é um pouco de como se preparar para isso e como estruturar os produtos de forma que você tenha realmente valor para o cliente. Entender o que o cliente precisa e da forma que ele precisa ser atendido é o que garante eventualmente uma oscilação, mas é um caminho de ida e volta, né? Porque a portabilidade pode ser tanto para eu levar para lá, mas também para eu voltar. Então, se a gente olha como oportunidade, né, o copo meio cheio, eu acho que pode ser bastante interessante e, de novo, gera um estresse no ecossistema no sentido de ser ainda melhor, e quem vai ser beneficiado com isso é o cliente final. Então, é mais um instrumento que vai ser utilizado para gerar esse estresse. E assim, tem algumas portabilidades que estão aí que elas são pouquíssimo utilizadas porque tem uma conversão, tem um processo muito ruim. Isso tende a melhorar bastante. E daí vai ser quem tiver a melhor oferta ou quem tiver o melhor relacionamento com esse cliente, provavelmente é quem vai conseguir fazer ele estar com você. Ou ele também vai ter essa possibilidade de estar oscilando. Hoje eu estou melhor com você, hoje eu estou melhor com outro e vai ter essa capacidade. Ele é quem vai decidir, né? E ter esta oportunidade é algo importante, porque é uma oportunidade que talvez há 15 anos não existisse. Talvez hoje poder ter o seu negócio ali aliado a múltiplos fornecedores te dá um nível de segurança que talvez não existisse. Que também é papel do Banco Central, que também é papel do regulador, instruir um ambiente onde a competitividade existe com foco em entender o usuário final. Então, perfeito. É isso mesmo. Eu acho que só aproveitando aqui antes de passar para você, Gui, esse cenário que você coloca, então a gente está de tentar fugir da comoditização, né? Então a gente tem ali uma média de 3 contas correntes por PME brasileiro. A gente tem lá de 3 a 4 maquininhas por PME brasileiro. Na cabeça dos caras que estão
né, lá o seu João da padaria, lá, que a gente sempre dá de exemplo, né, Gui, que a gente vai falar. Ele olha para Stone, olha para Mercado Pago como uma maquininha, né? Tem a conta por trás, tem o cartão, tem N outros pontos, mas a visão que ele tem ali está muito voltada a isso. E essa visão que você colocou, Sória, da questão de olhar o Open Finance tanto, né, acho que dos dois lados, né? Eu tenho uma grande oportunidade para expandir minha base, mas também é uma forma de eu proteger a minha base, né? Então, conseguir fazer uma construção para que de fato a minha oferta seja melhor. E o beneficiado, no final das contas, vai ser o usuário do outro lado lá, vai ser o cliente. Não tem como. Porque aí, de fato, ele vai conseguir contratar, vai fazer a demanda por quem está ofertando algo melhor dentro da concepção dele, né? Então, acho que isso é primordial nesse modelo que a gente está acompanhando, que eu acho que não tem mais volta. A não ser que aconteça uma catástrofe jurídica no meio da coisa, eu entendo que não volta mais. Mas acho que até se a gente olhar para planejamento do regulador, isso não só não está previsto, como não faz parte da agenda e da missão e proposta do próprio Banco Central. E teve muita grana investida de muita gente, né, cara? Então acho que isso aí é só uma catástrofe mesmo, né? E contribuindo para a discussão, acho que a gente tem alguns pontos interessantes de portabilidade. E pelo menos eu, como experiência, a primeira coisa que eu fiz relacionada à portabilidade foi com telefonia. Não sei se vocês lembram, mas Sim. Telefonia começou Eu tenho meu telefone particular, o mesmo número, desde 99, por causa disso. Aí, ó. Tô levando ele 20 e tantos anos, 25 anos. Né? E tem uma característica importante da portabilidade que melhora muito a experiência do cliente, que é o cliente ele pode contratar a portabilidade na instituição destino sem precisar falar com a instituição atual. Essa era uma regulação que ela não necessariamente foi criada assim, e o problema dela é que a instituição que envia não tinha incentivo nenhum em enviar a informação do cliente. E ao você regular que você ter o relacionamento com a nova instituição, você pedir por essa nova instituição, você não precisar fazer mais nada, permitiu com que a portabilidade, no caso da telefonia, pegasse muito, e pegou muito, né? Sim. Então... Virou estratégia de negócio, né? Virou estratégia de negócio. E aí, o que aconteceu depois disso? As empresas que perceberam essa facilidade na portabilidade começaram a fazer ofertas super agressivas para clientes novos. É como se o pool endereçável daquela solução aumentasse. E, por outro lado, quando a gente olha as dinâmicas de base ativa, as próprias empresas que tinham aquela base ativa agora têm incentivo em fazer a melhor oferta também para sua base. E aí, por exemplo, você tem um cliente que ele é excelente, ele é fidelizado, ele tem bastante tempo de relacionamento comigo, eu não vou ficar mantendo o preço dele de 3 anos atrás, eu vou fazer ofertas melhores, porque se algum concorrente meu fizer uma oferta, eu não quero perder. Então você cria dinâmica dos dois lados, a portabilidade traz isso, é bem legal. E eu não tenho dado, mas eu tenho certeza que diminuiu o número de portabilidade do que era 5 anos atrás, por exemplo. Justamente por conta disso. Não conheço o dado, mas eu imagino. Pela lógica, né? Porque eu também, o meu número era do meu pai ainda, e eu acho que deve ser mais ou menos dessa época. Eu passei por todas as operadoras e eu acho que eu tô há mais de... E eu já fui para plano pessoa física, plano pessoa jurídica, então, isso aqui, o número continua lá. E não tem porquê, é muito semelhante, né? Hoje as possibilidades que a gente vê, não só dos serviços que estão sendo entregues, mas também a qualidade aumentou, né? Porque geralmente, eu lembro que a última vez que eu troquei foi porque quando a minha esposa, ela estava grávida e ela teve um problema, teve que ir para a maternidade, e eu cheguei em casa, o porteiro falou que ela tinha saído desesperada, que os neném estavam nascendo, né? E ela não conseguia falar com ela de jeito nenhum, ninguém conseguia falar com ela porque tava com um problema de sinal, né? E hoje já é uma coisa que é mais complicado de acontecer, né? Porque a rede toda foi melhorada. Então, acho que a melhoria do serviço em si, né, em todos os quesitos, não só na oferta, mas também da rede como um todo, é com certeza potencial por conta dessa facilidade. E tem mais um ponto, se a gente parar para pensar, para quem pelo menos já fez financiamento de casa é um negócio caro, né? Eu acho que a portabilidade, ela permite a gente até um processo no qual o cliente ele não precisa ter o capital imediato para quitar um financiamento em um lugar para tomar em outro, né? E aí você facilita, você cai ainda mais a barreira de troca, só dando um exemplo tangível, porque imagina se o financiamento imobiliário não tivesse uma portabilidade regulada. A gente ia ter que quitar um valor que às vezes é astronômico, ia ter que ter um desembolso de caixa enorme
para ir para uma outra Ou instituição. endividamento. Além de desembolso, talvez um outro endividamento pode acontecer. Perfeito. E eu acho que ainda seguindo nesse exemplo, né? Eu tenho um dos meus Não, fica sócios... tão difícil que inviabiliza, né? Você fazer a portabilidade. isso, Daí você fala, não, inviabiliza. é uma barreira tão alta que não tem sentido. Eu lembro que um dos meus sócios, ele comprou um imóvel na pandemia, quando estava super incentivada a taxa de financiamento. E logo, uns 2-3 meses depois que ele tinha concluído, uma outra instituição ofertou assim, uma taxa mais agressiva ainda. O cara com 3 meses de financiamento foi lá e trocou e fez a portabilidade, cara. E foi um processo que não demorou um mês, assim. Né? Então, mas um mês é um absurdo. Então, É isso que eu tô dizendo. né? Mas pela relação muito, do tamanho do muito negócio, intermediário, E hoje, com a plataforma em si, no qual você recebe o dado e você toma a decisão, não pode levar um mês. Exato. Acho que esse é o ponto. Aí é olhar efetivamente pro cliente final. Tanto que é uma das agendas que o Banco Central está empurrando. Tá priorizado já pro ano que vem, já tá falando, discutindo jornada, tudo mais. A gente vem participando, é a portabilidade de crédito. Essa já tá via Open Finance, né? Ela já tá encaminhando. Então, um mês, beleza, deu para fazer, mas é muito tempo entre nós, né? E até a própria iniciação de pagamento sem o redirecionamento, né? Acho que é um outro ponto que tá super discutido ali para também, de certa forma, já é algo que é funcional, mas a partir do momento que a gente vai tirando essa necessidade, vai acontecer cada vez mais, né? Mas há uma expectativa do mercado com isso. E já acaba induzindo a gente, mas tem que tomar um certo cuidado aí pro campo, né, pro mercado estar nivelado, né? Eu acho que a interoperabilidade é a rainha, se a gente for falar que o cliente é o rei, a interoperabilidade é a rainha, digamos assim, nesse sentido, que garante o acesso ao cliente a essas plataformas, né, de maneira aonde ele consiga melhor oferta, melhor experiência, tudo isso que a gente está falando aqui no podcast, né? Bom, pessoal, antes de despedir aqui, eu queria lembrar que essas duas lendas aqui que tiveram esse tempo com a gente, trazendo tanto conteúdo, estão disponíveis via LinkedIn, eles vão passar para vocês na sequência, mas acho que a gente coloca o link também, né, Falk? As informações vão estar todas na descrição para o pessoal poder acompanhar. Show, e queria agradecer demais a disponibilidade de vocês, esse tempo de qualidade que a gente teve aqui. A gente teve uma aula de sistema financeiro, uma aula de produto com os caras aqui também, né, Falk? Fantástico. E, de novo, eu acho que a gente tem um propósito muito semelhante, que é conseguir levar esse acesso a soluções que ajudem, de fato, quem está lá na outra ponta. Então, seja através dos nossos produtos de forma específica, ou de um conteúdo como esse que a gente está construindo em conjunto aqui com outros especialistas também. Eu me sinto realizado aqui em ter esse momento com vocês, cara. Muito obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade, acho que é muito importante ter esse diálogo com vocês e poder trazer essas informações para o público. Essa discussão é bastante rica, falar de produto, falar de regulação, num ambiente, num país onde a gente consegue falar disso tão abertamente e conseguir ter essa conversa com o regulador é um negócio sensacional. Para eu que estou em outras mesas aí, em outros países, é tão diferente e assim, o que eu posso afirmar para vocês é que todos estão olhando para o Brasil. O Brasil é uma referência não só na América Latina, que é onde a gente tem esse feedback mais direto, mas também fora daqui. É muito comum a gente receber empresas da África do Sul, da Austrália, vindo falar com a gente, entender, mas o que é o Pix? Como é que vocês estão chegando nesse momento no Open Finance? Então, muita discussão bastante interessante. Eles ficam muito impressionados com tudo isso. E compartilhar isso com esse público aqui, trazer mais informação e eventualmente aqui cativar mais alguns possíveis futuros profissionais que estão vindo para esse mercado, estão olhando para esse futuro, que se querem embarcar, tenham certeza que tem um espaço gigantesco. É muito satisfatório trabalhar nesse ambiente, de tanto ter o contato com o cliente final, com o empresário, e como o Guilherme comentou, de poder ajudar a vida, mudar a vida eventualmente desse empresário, assim como você poder olhar isso de forma mais ecossistêmica e olhar para a regulação e falar, poxa, eu ajudei a escrever essa linha aqui, olha o que aconteceu daí então, né? Quantos casos de uso, quantas pessoas puderam aproveitar disso. Então, obrigado por poder compartilhar isso e a gente ter esse ambiente aqui de poder construir mais informações, trazer informações relevantes aí para o público em geral. E também quero agradecer esse papo, foi super gostoso trocar com vocês, acho que foi um papo leve, a gente conseguiu aprender um com o outro, isso que importa no final do dia. Queria deixar uma mensagem que a gente tem, acho que o compromisso com o futuro de um sistema financeiro melhor, dependente da empresa que a gente trabalhe, que a gente acorde todos os dias pensando que a gente sempre tem um cliente lá no final e a gente trabalha por ele.
E para os meus times eu sempre falo que a gente precisa ter, primeiro, a cabeça de servir o cliente, uma capacidade alta de aprender, né? Porque esse mercado muda a todo momento, é uma instrução normativa nova, é uma forma de pensar nova. E a gente precisa ter muita energia para executar todas essas coisas novas que vêm. Sem trabalho duro, esse mercado ele não é transformado. Então, fica aqui a provocação do bem da gente levantar todos os dias em prol do nosso cliente. É assim que a gente muda até a forma como a nossa economia funciona, né? Então, estar aqui com a Celero é super um prazer. Obrigado pelo convite. Valeu, cara. Falk? Cara, eu só tenho a agradecer. Acho que foi um papo fantástico que a gente teve aqui. Acredito que a gente sempre sai aprendendo um pouco mais, não só a gente, mas também o nosso ouvinte. E falando agora com o nosso ouvinte, o feedback de vocês é muito importante pra gente, pra entender se o conteúdo que a gente trouxe, se os tópicos que a gente debateu, eles são valorosos, se a gente conseguiu, seja tirar dúvidas, seja te ensinar algo novo. Então aproveita para seguir a Celero lá no @GoCelero no Instagram e contar pra gente o que você achou desse episódio. Então não esquece de trazer o teu feedback. Ele é super importante pra gente entender onde a gente tá acertando e onde que a gente pode melhorar pros próximos episódios também. Lembrando que todos os links, as informações dos convidados, da Celero, sobre o Banco Central, vão estar disponíveis na descrição desse episódio, então não deixe de conferir em qualquer plataforma de streaming ou no YouTube, onde você estiver assistindo ou escutando a gente, ouvindo a gente, todas as informações vão estar disponíveis por lá. E agora eu só realmente encerro aqui o programa agradecendo a participação de todo mundo, gente. Eu que agradeço. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.